9070. Estarei atento aqui pegando as mensagens. Mande mensagem de áudio também, é mais legal. Participe da transmissão com a gente. A sua voz vai pro ar aqui na CBN 19991869070. E ontem teve seleção brasileira, viu, Guarizo? Pois é, como você me falava fora do ar, no mesmo momento que você queria mudar o nome do Emerson, um artilheiro de 17 anos, tá cheirando um novo Pelé para a Copa do Mundo de 2026, é isso? Não sei se chega aos pés do Pelé, né? Não pode comparar com o maior jogador do mundo, mas ele está alcançando marcas que o Pelé conseguiu na carreira. Apenas Pelé e Coutinho tinham feito 3 gols em 3 partidas seguidas antes dos 18 anos com a camisa da seleção brasileira. E o garoto Endrick, ao marcar ontem, já nos acréscimos do segundo tempo, igualou a marca do maior jogador do mundo. O Brasil vencendo o México ontem no Texas para mais de 70 mil pessoas por 3-2. Os outros gols brasileiros foram de Andrés Pereira, né? Andrés Pereira marcando o primeiro gol logo no início da partida. Depois, Gabriel Martinelli marcando o segundo gol brasileiro. O México empatou e já no finalzinho, nos acréscimos, o garoto Endrick marcando de cabeça, predestinado, iluminado, numa assistência de Vini Júnior. Já dando uma palhinha de como vai ser o futuro ataque da seleção do Real Madrid e da seleção brasileira também, né? Tá certo, Fábio Scheibe. Agora um intervalo rapidíssimo, só dando o toque também que estamos no YouTube também. youtube.com/CBN Campinas, seja bem-vindo. Claro que você não tem imagens do jogo, porque nós somos uma rádio, mas tem as imagens da nossa equipe, direto dos estúdios, apresentando para você esse grande jogo da Série B do Campeonato Brasileiro entre América e Ponte Preta. O intervalo é rápido e a gente já volta em definitivo para a transmissão de América e Ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. América Mineiro. Feliz é quem consegue voar com asas ou sem nem precisar delas. É por isso que a Azul apoia o time Brasil, que também está voando. É um prazer ser patrocinadora desses atletas que estão lá no alto, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Embarque com a gente e acompanhe essa jornada. Azul, patrocinadora oficial do time que voa. Baixe o app e saiba mais sobre os nossos voos e serviços. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América Mineiro. Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. Mas agora a bola vai rolar dentro de 9 minutos. E aquela tradicional pergunta aqui no Futebol Globo CBN. Adriana Almeida. Sim. A Ponte Preta está definida? Está. E o América Mineiro? Escaladíssimo. Então agora aqui no Futebol Globo CBN, Adriana Almeida apresenta para você os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. É a macaca do técnico Nelsinho Batista em campo com 1, Pedro Rocha, 5, Dudu Vieira, 13, Joilson, 5, Castro e 33, Gabriel Risso, 18, Emerson, 8, Emerson Santos, 21, Ramon, 77, Matheus Regis, 35, Gabriel Novaes e 9, Pragé. Repeteco Alvinegro, 1 Pedrão, 5 Dudu, 13 Joilson, 5 Castro, 33 Risso, 18 Emerson, 8 Emerson Santos, 21 Ramon, 77 Matheus Regis, 35 Gabriel Novaes
e 9 para Gé. No banco, 30 Luan, 2 Igor Inocêncio, meia dúzia Sérgio Rafael, 7 Dodô, 10 Elvis, 11 Iago Dias, 17 Guilherme Belea, 19 Renato, 25 Lucas Bochecha e 31 Zé Mário. América Mineiro. É o América do técnico Cauã de Almeida, em campo com 31 Dalberson, 20 Daniel Borges, 33 Éder, 45 Ricardo Silva e meia dúzia Marlon, 19 Felipe Amaral, 8 Juninho, 15 Moisés e 10 Benítez, 78 Renato Marques e 28 Fabinho. Repeteco do América, 31 Dalberson, 20 Daniel, 33 Éder, 45 Ricardo, meia dúzia Marlon, 19 Amaral, 8 Juninho, 15 Moisés, 10 Benítez, 78 Renato, 28 Fabinho. No banco, 1 Elias, 18 Júlio, 71 Joe, 4 Pedro Barcelos, 30 Nicolas, 39 Flávio, 68 Iago Santos, 97 Gustavinho, 44 Adson, 29 Vitor Jacaré, 11 Felipe Azevedo e 9 Brenner. A arbitragem do jogo. Caio Max Augusto Vieira é o dono do apito. Seus assistentes são Luiz Carlos de Franca Costa e Antônio Adriano de Oliveira. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá. Portanto, os times já escalados pelos dois treinadores. Abraço para o Cristiano Salvioni, mas daqui a pouco a gente vai falar. O Fábio Scheibe vai passar o recado de todo mundo que está participando aqui, mandando mensagem pelo WhatsApp, que é o 19 991869070. Também pelo youtube.com/CBN Campinas. Mas agora a gente vai ter aquela expectativa, o comentário do jogo. Carlão de Freitas, times já escalados, já em campo. Carlão. O comentário do jogo. Olha, Guarizo, times já escalados, definidos, já falamos antes também. O América é o favorito, inegavelmente, por tudo que tem apresentado na Série B. Tem um propósito de acesso, um propósito de chegar, diferente da Ponte Preta. A Ponte ainda luta para chegar na primeira parte da tabela. Vem num processo de evolução, que ficou evidente na partida contra o CRB, na estreia do técnico Nelson Batista, mas hoje enfrenta um adversário duro, poderosíssimo. O América, apesar da derrota lá em Belém diante do Paysandu, cumpre um papel maravilhoso dentro da Série B, acompanha a partida contra o Guarani, venceu, foi contundente e hoje tem uma possibilidade maior de vitória. Agora, tem que jogar. Antes do jogo, ninguém vence. E a Ponte vai tentar ser a zebra desta noite no estádio Independência. Algumas mudanças foram feitas, necessárias, aliás. Na zaga, o Matheus Silva, que jogou contra o CRB, não vem para o jogo, sentiu o joelho e o sistema defensivo vai ser formado por Joilson e Castro. A principal novidade é o Dudu Vieira do lado direito, sendo que o Nelsinho tem essa opção dentro do elenco, que é o Igor Inocêncio. Mostra que o Igor Inocêncio ainda não tá bem, Acho que desde do jogo contra o Palmeiras, já na reta final do Campeonato Paulista já apresentava sinais de queda de produção e por isso o Dudu Vieira, mesmo um volante, vai jogar improvisado do lado direito. Contra o CRB, num determinado momento da partida, ele atuou e agradou. Eu acho que na sequência da semana o Dudu deve ter trabalhado nesta posição e também deve ter ganhado elogios do técnico Nelson Batista, que colocou aí toda a confiança no veterano jogador. Vamos ver como que vai ser o comportamento do Dudu na parte de criação hoje. 3 volantes, Emerson Santos e Ramon. Talvez o Ramon faça ali o setor de transição para pensar o jogo, uma vez que o Elvis fica no banco de reservas. E no ataque, Matheus Regis, Gabriel Novaes e Gé. Matheus Regis vai ser importantíssimo porque é o cara do desafogo, o cara do contragolpe, e este vai ser o expediente da Ponte no Independência. Jogar atrás da linha da bola e tentar sair em velocidade para pegar a defesa do América desguarnecida. Até por isso não tem um jogador de armação no time, Sem dúvida. Não tem um armador, não tem o 10, não tem o pensador, que é o Elvis. O Nelsinho já explicou a situação do Elvis resguardado,
no banco de reservas, de repente pode entrar, mas eu acho que hoje é um jogo difícil pro Elvis, até pela qualidade do América, até pela intensidade que o América deve colocar no jogo, porém é o craque do time e numa situação emergencial pode entrar e de repente, Guariz, o cara quando é bom de bola, ele tem a capacidade de decidir o jogo. Fábio Scheibe, tem mensagens chegando dos nossos ouvintes, Scheibe. Espera aí, agora vai. Mensagem pelo YouTube, viu, Guarizo? Muita gente participando. Na verdade, quem tá participando é o nosso Cristiano Salvione, sempre presente aqui. Ele tá dando uma cutucada no Guarani, falou que viu o jogo entre Chape e Avaí. Falou que o jogo foi horroroso. Se o Guarani não ganhar da Chape, pode entregar a marmita, porque não ganha de mais ninguém. Na verdade, o Guarani pega o Avaí agora, né, Salvione? O Guarani enfrenta o Avaí na próxima sexta-feira, lá na Ressacada. A gente convida o pessoal a participar aqui do chat com a gente, youtube.com/CBN Campinas e também pelo WhatsApp, 19991869070. Guarani mais uma vez sem técnico, Carlão. É verdade, o Júlio Nascimento, nossos companheiros do GE, acaba de nos mandar aqui, confirmado a saída do técnico Júnior Rocha, depois da derrota de ontem diante do Operário, das seguidas decepções, né, e a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, todos esses fatores culminaram com a queda do técnico Júnior Rocha. Acho que amanhã na programação CBN a gente traz mais desdobramentos sobre esta situação, mas o Guarani demite mais um treinador nesta temporada. Tá certo, o time tá jogando demais. Mas agora o nosso foco é a Ponte Preta. Ironias à parte, quase tudo pronto pra bola rolar. O América Mineiro jogando 20 graus em Belo Horizonte. Em 20 graus dá pra bola dar aquela ardida, né? O jogador corre um pouco mais contra o vento, a favor do vento também. O América com a camisa tradicional listrada verticalmente em verde e preto, calções preto, meiões brancos. A Ponte Preta está com o uniforme, a camisa principal, né, branca com a faixa transversal preta, calções brancos, meiões pretos. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli neste primeiro tempo, a Ponte Preta atacaria para o gol do placar, o gol de entrada do Majestoso, e o time do América para o gol da linha do trem, que no Independência é o gol onde não tem arquibancada, né? O gol dos vestiários e dos camarotes. O árbitro Caio Max Augusto Vieira vai acertando os últimos detalhes para a bola rolar no estádio Independência. Falta ainda oficialmente 1 minuto, né? E os horários têm sido rigorosamente cumpridos. Spray no braço do árbitro, Adriana Almeida. Essa é nova pra mim. Eu tô achando que tá com algum mau contato ali no aparelho de comunicação do árbitro, né? E aí algum eletrônico precisa daquele... Eu vou falar a marca, é aquele WD, sabe, Guarizo? Pra dar um contato melhor. Eu chamaria de óleo, mas tudo bem. Pode ser também. Isso em forma de spray, ele tá ajeitando ali, né? Já batemos às 6h30, mas... é melhor que fique tudo certinho, porque a gente sabe que hoje em dia o futebol é muito justo e qualquer comunicação e qualquer erro da arbitragem pode fazer a diferença. Senão ele tem que avisar os dois capitães que não tem VAR e seguir o jogo dessa maneira, o que fica também, o que fere a isonomia do campeonato. Afinal de contas é que para todos os jogos tenha o VAR. Exatamente, e até por isso agora ele parece trocar o fone de comunicação, o fone de ouvido. E no braço ele não trocou o equipamento, mas o fone de ouvido está sendo aí modificado para ter essa comunicação perfeita aí com o VAR, que não fica mais no estádio do jogo, né, Guarizo? Agora é na sede da CBF. Isso, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, então aí fica um pouco mais complicada ainda a comunicação, né? E então por isso que o senhor Caio Max Augusto Vieira, lá do Rio Grande do Norte, agora sim está se posicionando, já deve estar tudo ok com ele e a bola deve rolar em alguns instantes. A saída vai ser da Ponte Preta nesse primeiro tempo, a Ponte atacando para o gol da linha do trem, para o gol dos vestiários da Arena Independência, que sempre recebe um público diminuto, né? O América é um time de muita tradição, mas que não tem muita torcida em Minas Gerais. É aquela espécie de segundo time do torcedor mineiro. A bola vai rolar, você vem com a gente aqui na CBN. Vai apitar o árbitro Caio Max Augusto Viana. Apita o árbitro, rola a bola, bola rola. América Mineiro. Ponte Preta.
O América já roubando a bola na saída, tentou matar no peito ali, perdeu o Marlon, recupera Ramon Carvalho para Ponte. Abre o jogo na esquerda para o argentino Rafael Risso, faz a jogada com o Gabriel Novaes pela meia esquerda, vai manobrando, vem trazendo, toca para dentro, chega o Juninho, ex-Ponte Preta para fazer a armação. A bola fica com a zaga da Macaca. No campo de defesa tá com ela o Joilson, sai jogando no lançamento do lado esquerdo, buscando mais uma vez o Gabriel Novaes. Ele vai para cima da marcação, o Benítez está ajudando ali, pedala, vai para um lado, vai para o outro, joga dentro da área, corta de cabeça a zaga do América. Vem matando no peito o Emerson para recuperar a bola para Ponte, briga por ela, Dudu Vieira faz um lançamento, chega cortando mais uma vez o Marlon na lateral esquerda do time do América. Sai jogando, tocando curtinho. O primeiro jogador com a bola ali é o ex-Ponte Pretano Amaral. Deixa na direita para outro ex-Ponte Pretano, que é o Daniel Borges. Vários jogadores que já passaram pela Ponte vestindo a camisa do América Mineiro. Domínio do Marlon pela esquerda, a marcação é curta do Matheus Regis. O Benítez já faz um giro para cima da marcação, inverte o jogo na ponta direita para o Daniel. Recebeu o Daniel Borges, ajeitou para o pé direito, tocou na frente. O Juninho não entendeu. Melhor para o Gabriel Risso, que fica com a bola. Vai tocar curtinho ali pro Castro sair jogando. Chega a pressão para cima do Castro. Ele vai, quase perde a bola. Corta do jeito que dá a zaga da Ponte na bobeada do Castro. Vem de novo a América. Benítez ajeita, chuta de fora. Ela vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta favorecendo a Ponte Preta. Primeira informação do gol, Fábio Scheib. Tem gol é do CRB lá na final da Copa do Nordeste, o CRB fazendo 2-0, João Neto aos 42 do segundo tempo. Com esse resultado, CRB e Fortaleza vão decidir a Copa do Nordeste nas penalidades. Agora você, Adriana Almeida, que entregada do Castro ali, quase que a Ponte toma o gol com 1 minuto e meio de jogo. Ele parou para pensar o melhor companheiro para tocar muito perto do gol, lá na linha de fundo dentro da grande área, não pode, né? O Juninho, ex-Ponte Preta, jogador experiente, esperto, obviamente estava no papel ali, tomou a bola e quase que o América faz uma boa jogada por um erro muito infantil do jogador ponte pretano. Tenta o ataque pela esquerda, Ponte com o Matheus Regis, chega dando um tapa ali perto do rosto dele, o Ricardo Silva, o zagueiro, a falta favorece a Ponte à esquerda do campo de ataque. É o próprio Matheus Regis que está na bola, mas vai chegando também o Gabriel Risso, a força aérea da Ponte sobe para dentro da área de ataque. 2:50 jogados deste primeiro tempo na Arena Independência. Vai para a cobrança o Matheus Regis. Tem ele de pé direito, tem o Gabriel Risso de pé esquerdo. Vai jogar a bola dentro da área, pode ser a primeira chance da Ponte no jogo. Uma demora estupenda para a cobrança de falta, quando bate o Matheus Regis, corta a zaga do América. Sai tirando do jeito que dá, dão uma injeção na bola para frente a zaga do América. Ela sobra para o último homem, que é o Dudu Vieira, que prefere voltar o jogo para o goleiro Pedro Rocha. Quer desligar isso? Vai a Ponte Preta tentando chegar no ataque. Acabou vazando um áudio aqui no ar. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Vai sobrar pro Gé. Pela meia direita, rolou pro Ramon. Tentou a jogada em cima do Juninho. Acabou perdendo a jogada. Vai pra cima o time do América do lado esquerdo. Toque na frente pra entrada do Renato. Era o Fabinho que tava ali. Chega cortando a zaga da Ponte. Bem demais. Agora pra fazer o corte, o zagueirão, o Joilson. Depois o Dudu Vieira bateu ali para um lado que estava atrapalhando tudo. Sai jogando o time da Ponte Preta, que já perde a bola. Vem o Benítez, dá um tapa ali, fica pedindo falta o Dudu Vieira. A arbitragem foi na malandragem dele. Melhor para Macaca, que recebe uma falta ainda no campo de defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Carlão de Freitas, vou te fazer uma pergunta agora que você nunca ouviu em transmissões de futebol. 4 minutos e meio, os times estão se estudando ainda, Carlão? Estão se estudando, mas o América toma a iniciativa do jogo, até pela maior qualidade, por jogar em casa, por ter a necessidade do resultado. Agora o Castro tá de brincadeira, né? Num jogo difícil, num jogo pesado, um jogo complicado, não pode dar moleza, é minimizar o erro. E ele
Pagou pra ver. Ainda bem que não saiu o gol, mas não pode brincar num jogo tão forte como esse. O América vem na pressão pelo meio, lançamento buscando o Juninho Castro. De cabeça faz o corte depois de um belo lançamento do Amaral. Vem de novo o América pela direita do campo de ataque, domina Daniel Borges, prefere tocar um pouco mais pra trás pro Amaral, faz o cruzamento, desvio de cabeça. A bola vai direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta favorecendo a Ponte. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio passados, primeiro tempo é Série B na Arena Independência. América Mineiro, 0. Ponte Preta, Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série B já encerrado, Avaí 0, Chapecoense também 0. E pela Série A, um jogo atrasado da sexta rodada, o Criciúma perdeu em casa para o Cuiabá por 5-2. Futebol Globo CBN. Tenta chegar o América de novo, o Juninho vira um ponta direita, mas o Risso tá bem pra fazer o corte, mas acaba tocando errado. Tira a bola o Daniel Borges, ela sobra na esquerda pro Benítez, fez o passe na entrada da área, Renato Marques tentou, chegou cortando do jeito que dava por ali o Joilson. Volta ainda dentro da área, pela esquerda, dá um balão pra frente o Risso. Tentativa de corrida do Gé, fica reclamando ali com o Ricardo Silva e a falta favorece, na verdade, a equipe do América. Sai jogando pelo lado esquerdo, tenta acelerar o jogo, o Marlon vem pra cima dele, a marcação do Matheus Regis, toque curtinho ali tentando o Benítez, chega a marcação do Dudu Vieira em cima dele, Benítez gira, vai para um lado, vai para o outro, pedala, não desiste Dudu Vieira, mas a bola sobra no campo defensivo do time do América, para a chegada do lado esquerdo do camisa 15, que é o Moisés. Moisés fez o lançamento, tentou o passe, o Marlon no cruzamento rasteiro, chega cortando o Dudu Vieira, escanteio favorecendo o América, é o primeiro do jogo, Adriana Almeida. É o primeiro do jogo, ali pelo lado esquerdo do ataque do América, direito defensivo da Ponte, chama atenção o Dudu Vieira ali agora conversando bastante com o árbitro falou que chega das jogadas violentas, né, pegada mais forte, mas me chama atenção isso, Dudu Vieira muito defensivo ali pelo lado direito, é quase mais um defensor do que um lateral direito de origem. O Benítez é quem vai para a bola. Pé direito, lado esquerdo, bateria antiaérea da Ponte dentro da área, Dudu discutindo ali com o zagueiro Ricardo Silva. Tem também opção de bater a bola curta com o Amaral, que já sai do espaço marcado pelo Matheus Regis. Autorizado para cobrança, o Benítez joga no segundo pau, aquela fatiada na bola, o chute de fora, passa à direita do gol! Daniel Borges, meio que no sem pulo ali, acabou batendo uma bola que cruzou a frente de todo mundo, mas ela vai pra fora por muito pouco. O América não abre o placar, Adriana. Ele bate muito bem na bola, né, esse lateral direito, que aqui na Ponte chegou como Danielzinho, né? E aí depois fixou o nome de Daniel Borges. Matou a bola muito bem, buscou o canto, ela saiu por pouco, ótima chance do América, segue 0-0. E vem o América de novo, a Ponte praticamente não fica com a bola. Vai tocando agora no campo defensivo, volta um pouquinho mais atrás para sair jogando ali na zaga do América. O Moisés, ele vai ali ajudar, mas aí depois o toque sobra para o Ricardo Silva, que abre o jogo na direita para Daniel Borges. A marcação é a distância, por isso ele volta, recomeça, a Ponte Preta tenta fechar o espaço. O Renato Silva tem todo o tempo do mundo para pensar e para jogar do lado esquerdo buscando o Benítez. Belo domínio do Benítez, vai manobrando para cima da marcação, fez o lançamento. Pedro Rocha tranquilo para ficar com a bola e já sair jogando para o time da Ponte, que não tem muita velocidade na saída. Bola curtinha no campo defensivo, com ela o Gabriel Risso, deixa para o Emerson, que volta para o outro Emerson, o Santos tenta a jogada, a bola acaba passando, chega do lado esquerdo para a corrida do Gabriel Novas, apostou corrida com o Daniel, entrou na área, levou para a linha de fundo, tentou cruzamento, 2 em cima dele, o último toque é do jogador da Ponte, a bola sai apenas em tiro de meta, mas a arrancada do Gabriel Novas já assustou a defesa do América, que estava todo lá na frente, Adriana. Tem que usar velocidade mesmo, num jogo pesado e difícil como esse, o Gabriel Novaes fez certinho. Depois até ensaiou uma reclamação ali apontando para o braço. Nada foi, o América tenta descer pro ataque.
No passe curto do Fabinho ali do lado direito pro Juninho, desce o Daniel Borges, vai acompanhando a distância o Gabriel Risso. Daniel para, volta ao jogo, recomeça com o Amaral, gira para um lado, a marcação do Ramon chega, caiu, pediu falta e a arbitragem foi na dele. Falta favorecendo a equipe do América Mineiro à direita do campo de ataque, mas ali na intermediária, bem mais perto da linha que divide o campo do que da linha de fundo. É uma bola até para sair tocando curtinho. A tentativa de lançamento buscava o Moisés, chega o Matheus Regis ajudando a defesa, a bola vai para fora na cabeçada do Matheus Regis, a lateral favorecendo a equipe do América. Sai o Renato Marques da área, vai manobrando, não tem para onde tocar, ele abre o jogo na esquerda com o Marlon, recebe Marlon, trabalha na perna direita, marcação do Matheus Regis, vem, ele tem que recomeçar tudo lá no campo de defesa com o Éder. Zagueiro Éder faz o toque curtinho pro Moisés que se apresenta na meia esquerda para jogar, passe de categoria, buscou a jogada com o Renato, chega cortando a zaga da ponte, ela sobra pro Moisés, tentativa de lançamento, Dudu Vieira se viu sozinho ali, de cabeça recuou a bola para o goleiro Pedro Rocha, que nem quis pegar com a mão, sai tocando curtinho, lá na espécie de dinizismo o time da ponte, aí na tentativa de chutão, briga o Matheus Regis de cabeça, ela vai sobrar limpa pro zagueiro Ricardo Silva dá um giro, volta ao jogo, recomeça com o Amaral, toca a bola na defesa, o time do América, lançamento, tentativa com Benítez, chegou cortando, Gabriel Novaes já passou dando seta, já fez o drible, ajeitou pro Emerson, fez o passe na frente para a corrida do Jé, vai sobrar fácil para o goleiro Dalberson. O toque do Futebol Globo CBN marcou e você confere aqui com a gente tempo e placar de jogo. Já passamos de 11 deste primeiro tempo, Série B em Belo Horizonte. América Mineiro 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. A notícia do início da noite desse domingo é a demissão do técnico Júnior Rocha do comando técnico do Guarani. Há pouco, o clube emitiu uma nota nas redes sociais comunicando o desligamento do treinador que ficou apenas 38 dias à frente do Bugre. Futebol Globo CBN. E aqui o América segue com muito mais posse de bola que a Ponte. Fica com ela procurando um lado para o outro, o zagueiro Éder. Volta para o último homem que está dentro do círculo central, Ricardo Silva. Faz o passe para o Daniel Borges, pisa na bola, encara a marcação, tenta fazer a tabela, recebe de volta pela meia direita. Lançamento para o Moisés, tentou ajeitar bem demais ali o Emerson para fazer o corte. Tenta puxar o contra-ataque o Matheus Regis, mas erra o passe, vem de novo. O Matheus Regis briga, mas a bola sobra para o América Mineiro, já atravessando para o campo de ataque pela esquerda. Passe do Benítez com o Moisés. Dois jogadores de muita categoria. Benítez domina a marcação da Ponte, não chega para dar o bote. Ele até chama um dos Emersons ali e abre o jogo para o Moisés. Emerson Santos corta parcialmente, vem brigar, o Éder recupera pro América, vai tocando bola já no campo de ataque pela esquerda. Dominou, Renato Marques fez o passe pro Fabinho, tá de costas, inverteu o jogo pro Daniel. Vai a linha de fundo, Daniel Borges consegue ajeitar, faz o lançamento a meia altura, chega cortando. Pra onde o nariz aponta o Castro? Coloca a bola pra fora, o lateral favorece o América à direita do campo de ataque, pertinho da bandeira de escanteio. Todo o time do América colocado à frente. O Daniel dá aquela respirada também, porque tenta acelerar o jogo o time do América, por isso ele dá aquela paradinha. Agora recebe de volta de cabeça do Renato Marques. Daniel faz a tabela, buscou o Fabinho, cruzamento na entrada da área, tentou cortar do Vieira, chegou Fabinho! Gol! Do América! América Mineiro! Fabinho, camisa número 28. 13 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez, cruzamento inteligente, mas a zaga da Ponte não sabia o que fazer. O Fabinho sabia. Depois que a bola chegou nas costas do Dudu Vieira, na verdade nem foi o Fabinho que fez o gol. Na tentativa de cortar, o Dudu Vieira desviou, tirou do Pedro Rocha e marca contra. O América abre o placar no Independência. América Mineiro. Agora 1 para o Coelho, 0 para a Macaca. O detalhe do gol, Adriana Almeida, essa zaga da Ponte hoje, hein? O detalhe, Guarizo, é que a jogada começou justamente com o ex-pontepretano Felipe Amaral, lá do lado direito. E aí ele lançou essa bola na área justamente procurando o Fabinho. Ela chegaria ao Fabinho se o Dudu não cortasse para o gol.
Ele poderia ter tentado um chute mais forte, mas estava desequilibrado. O Pedro Rocha também não chegaria nessa bola, ela ia sobrar para o Fabinho. O Dudu Vieira fez o que estava ao alcance deles, jogou as pernas para cima da bola e aí, gol contra, América na frente, 1-0. Carlão de Freitas, deixa eu ver esse ataque da Ponte não vai acontecer, porque o zagueiro Éder mandou a bola para a arquibancada. A Ponte estava só esperando o América, Carlão. Vai que muda alguma coisa, né? Porque o gol, tudo bem que tinha pouca chance, mas estava ali rondando. É uma postura suicida, né, Guarizo, nos primeiros minutos, ainda mais diante de um time muito forte. A Ponte só estava ensaiando para tomar o gol e ele saiu. E saiu de uma maneira muito infeliz, né? O Dudu Vieira, aliás, o personagem central desses primeiros minutos de jogo, né? Primeiro pela confusão com o Benítez, né? Um jogador improvisado. E o gol contra ali, olha a Ponte, tentava chegar com o Gé, mas a falta está marcada em cima do zagueiro Ricardo Silva, pode ser. E ali um pouco afoito no corte, né? Eu acho que se ele chega com um pouco mais de calma, mais inteiro na bola, ele chegou todo torto, destrambelhado e acabou tirando o goleiro Pedro Rocha da jogada. Mas era um gol que estava certo de acontecer, porque a Ponte pouco passou do meio campo, o América trabalhando pelos lados, principalmente o lado do Dudu Vieira, né? O lado esquerdo de ataque do América, direito da Ponte. E numa falha, numa desatenção, num ato de ansiedade até do Dudu Vieira, ele acabou fazendo o gol contra. Passamos, já vamos girar o tempo, vamos girar agora já. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 16 minutos, primeiro tempo, Série B na Arena Independência. América Mineiro. 1 para o Coelho. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. E com essa vitória momentânea do América, o Coelho está assumindo a liderança da Série B com 18 pontos ganhos. Na Copa do Nordeste, final de jogo no Rei Pelé. 2-0 para o CRB. Vamos agora para a disputa de pênaltis para ver quem fica com a Copa do Nordeste, CRB ou Fortaleza. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN, mande sua mensagem, Fábio Scheibe está esperando, 19991869070, repetindo para você, 19991869070, youtube.com/CBN Campinas, você participa aqui da nossa transmissão, até aqui 1-0 para o América, tem uma falta agora em cima do Éder, que foi sair ali pelo meio campo, já chegou meio estabanado ali, derrubando o jogador do América e a posse de bola fica com o Coelho no campo de defesa, agora com menos pressa depois de ter conseguido marcar o primeiro gol. Felipe Amaral faz a saída ali de terceiro zagueiro com o Éder, que fica do lado esquerdo. Vai tentar o lançamento longo, só refugou, fez o passe para o Benítez, tentou a jogada rápida para o Marlon, veio o Matheus Regis de auxiliar de lateral direito mais uma vez para fazer o corte para o time da Ponte. Mas a bola volta para o América, mais uma vez no campo de ataque. Moisés faz o passe, tentativa de jogada do Fabinho, chega brigando Emerson Santos, a bola sobra, tenta tirar o Joilson, bate no jogador do América. Emerson Santos conserta tudo para a Ponte, tenta puxar o contra-ataque em velocidade. Gabriel Novaes tentou o drible, chegou fortíssimo para fazer a falta. Ali o Ricardo Silva e é o primeiro cartão do jogo, Adriano Almeida. Falta dura no jogador ponte-pretano Gabriel Novaes e aí um cartão bem aplicado, um carrinho temerário ali e até perigoso, né? Oferecendo risco para o jogador ponte-pretano, mas está tudo bem com ele, amarelado e pendurado então Ricardo Silva. De sola, que carrinho feio do zagueirão do América. Quem vai para a cobrança da falta já foi o Gabriel Risso. Sai jogando pelo lado direito, o Emerson já ultrapassa a linha que divide o campo, ameaça o lançamento, ninguém se apresentou, por isso ele teve que voltar o jogo pro Dudu Vieira. Vai manobrando, marcado pelo Fabinho, chegou esperto, tirando por ali o Renato Marques, vem pro contra-ataque o América, já prende bola o Moisés, a marcação chega em cima dele, ele manobra, volta pro campo de defesa, recomeçando com o Éder, que deixa curtinho pro Ricardo Silva. A Ponte Preta faz só a meia pressão, o Ricardo Silva pisa na bola, olha pro lado, olha pro outro e sai tocando com o Moisés. Agora sim, a Ponte adianta um pouquinho a marcação, mas o América mantém a posse. Lá atrás, com o goleiro Dalberson, que praticamente não falamos o nome dele. Vai tocando bola o time do América no campo de defesa, vem o Juninho para ajudar, o Ricardo faz o passe para o Moisés, a marcação do Gé chega, ele rola na esquerda para a saída do Éder, lançamento para a velocidade do Marlon nas costas da zaga da Ponte, mas a bola foi forte demais, ela sai em arremesso lateral favorecendo a Macaca, à direita do campo de defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tentativa de jogada do América com o Juninho, sai jogando curto ali pra ponte o zagueiro Castro, fica com a bola ao Risso, toca curto pro Ramon, Ramon domina na perna esquerda, joga pra tentativa do Gabriel Novaes, que tem que voltar a jogar como caranguejo, porque a marcação tá forte em cima dele, aí ele dá o toque em cima do jogador do América, na verdade a posse de bola é para a equipe do Coelho, tem mensagem chegando, o Fábio Scheib registra. Pelo WhatsApp, o Márcio Andrade da Vila Industrial fala que esse poderio ofensivo tá fraco hoje da Ponte Preta. Desse jeito não tem como marcar gol. Também no YouTube, muita gente participando. Gustavo Magalhães pedindo um abraço para ele e pro Ivanildo Ceará. Estão acompanhando a CBN. Grande Gustavo, grande Ceará, sempre com a gente aqui na CBN. Vem pela direita o América na jogada do Daniel Borges, busca o Juninho, chega ali para fazer a cobertura ao Castro, mas se enrola com a bola, coloca pela linha de fundo. Tá assustada a zaga da Ponte, escanteio pro América, Adri. E mais uma vez ali agora em cima do Castro, né? Dessa vez ele não tinha realmente muito o que fazer. Bola de segurança para escanteio para o América pelo lado direito. O Benítez é quem se caminha por ali. Benítez, o homem da bola parada do time do América. Tá lá dentro o Moisés, tá lá dentro também o Renato Marques, aquele que fez o gol quando o goleiro do Santos se machucou, o João Paulo, e deu toda aquela polêmica. Sobem os zagueiros também. Pode ser um momento de perigo para a equipe do América. Pé direito, lado direito, Benítez na cobrança, bateria antiaérea da Ponte dentro da área. O América vai vencendo a partida. Cruzamento na batida, o desvio, a bola vai sobrar do lado esquerdo, ajeitada pro Éder, tá de costas, é o Renato Marques, chega a marcação em cima dele, vai pedalando, leva pra linha de fundo, Fabinho faz o cruzamento no segundo pau, a briga dentro da área da bola de cabeça, corta do jeito que dá o Ramon Carvalho, ela volta pro Juninho, deixa pro Moisés que dá um balão pra cima na entrada da área, pro Éder, chega cortando o Emerson, ela sobra pro América na esquerda, na entrada da área, chegada do Fabinho, rolou pra Juninho, preparou o chute, não tinha espaço, Moisés faz o cruzamento, corta de cabeça ao Castro, tira o perigo da área, mas a bola ainda ronda, Matheus Regis tenta sair, briga com Daniel Borges, ela sobra pro América, Benítez pela meia direita, sai fazendo o filo, Moisés caiu, pediu falta e a falta tá marcada. Rapidinho, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente em tempo e placar de jogo. Chegando a 22 minutos, primeiro tempo, Série B em BH. América Mineiro Ponte Preta 0. Central da Bola. Scheib. Disputa de pênaltis para decidir a Copa do Nordeste, o Fortaleza tá levando a melhor, 1-0 na disputa de pênaltis. Daqui a pouco eu informo o resultado final. Futebol Globo CBN. Preocupado o Nelsinho no banco de reservas da Ponte, tem uma falta frontal à equipe do América. O Moisés bate bem, o Benítez bate melhor ainda. Uma confraria de jogadores tem ali também o Marlon para bater de perna esquerda. Vem chumbo do grosso por aí, Adriano Almeida. Sim, chumbo grosso, depois de uma falta muito reclamada pelo Emerson, que fez a falta e não concordou com a aplicação do árbitro, mas a falta vem aí. Moisés passa da bola, Benítez bate direto em cima da barreira, muito melhor para a Ponte. Ela sobra para o Marlon na meia direita, que tem que recomeçar para reposicionar o time do América. Éder é o último homem na defesa do lado esquerdo. Moisés encara a marcação, é o Felipe Amaral que tá ali, limpou o lance para cima do Ramon, rolou pro Juninho na meia direita, abriu no passe longo para Daniel Borges, bem demais no carrinho, o Gabriel Risso para fazer o corte. Tenta sair jogando a Ponte Preta pela esquerda ainda na defesa. Tava marcado por 2 o Gabriel Novaes, fez o passe pro Emerson Santos, a bola sobra no Castro que precisa dar um balão, mas deu certo, ela chega no Ramon, Ramon gira para cima da marcação, tem 2 do América em cima dele pela meia esquerda, sai jogando atropelado pelo Benítez, a arbitragem marca a falta favorecendo a equipe da Macaca, mesmo perdendo o jogo não tem muita pressa porque não tem gente perto para receber do Ramon, de Emerson para Emerson, fica com ela o Emerson 18, pro Emerson Santos, vai tocando bola o time da Ponte pela meia direita, tenta a jogada, Matheus Regis tá sozinho, vai levando, pediu, dando seta ali, o Dudu Vieira preferiu segurar a bola, o Matheus Regis quando ele tocou, desvio da zaga do América, lateral favorecendo a Ponte, pertinho
ladinho da bandeira de escanteio, à direita do campo de ataque. Vai para a cobrança o Dudu Vieira, movimenta-se o ataque da Ponte, ele pede também movimentação para soltar essa bola. Joga dentro da área para o Gé brigar no corpo, girou, passou do primeiro, bateu direto na rede, pelo lado de fora. Mas a primeira finalização da Ponte, o Gé, o Matheus Regis que tocou a bola para ele, o Gé foi na força física, mas não conseguiu acertar o gol, tava meio sem ângulo, Dri. Uma jogada ruim, mas pelo menos que aconteceu, né, Guarizo? A primeira organização de ataque da Ponte Preta, depois de 24 minutos desse primeiro tempo, o Gé tentou ali no chute cruzado, foi fora, muito longe, mas quem sabe aí um início de organização ofensiva. Enquanto isso, sai jogando o América no lançamento do Éder, tenta furar o bloqueio da defesa, o Fabinho junto com o Renato Marques, a bola tá dentro da área, Joilson limpa o terreno, dá um balão, tira a bola dali, vai buscar Matheus Regis, ainda na intermediária defensiva da Ponte, toque ruim do Castro, recupera a bola, o Juninho, vem Benítez pela meia direita, inverte o jogo na esquerda pro giro do Renato, agora sim o Benítez encontra a jogada, lançamento na entrada da área pela esquerda, limpa o lance, o Renato faz o cruzamento no segundo pau, desvia Pedro Rocha! Tava esperando para colocar essa bola para dentro, o Daniel Borges consegue tirar a Ponte, mas o perigo ainda ronda a área, dentro dela pela direita, o Moisés faz o passe para o Daniel, chega de cabeça, Emerson Santos coloca a bola para fora, ele pede o lateral, também tive a impressão que essa bola saiu em lateral, se não é o Pedro Rocha, tava debaixo da trave o Daniel Borges para aumentar o placar, Adriana. Foi muito bem agora o Pedrão, né, correndo até o risco ali de deixar a bola nos pés do jogador do América, mas foi um toque providencial para evitar o segundo. Vem de novo a América para o campo de ataque, pela direita tentativa de jogada, briga por ali, o Moisés disputa, ficam 2 jogadores no chão, para o jogo, o árbitro marca a falta do Ramon em cima do Moisés. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 26,5, primeiro tempo, jogados na Arena Independência, Série B. América Mineiro. 1 para o Coelho, gol contra do Dudu Vieira. Ponte Preta. 0 para Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. Acompanhando as penalidades da final da Copa do Nordeste, aqui depois do CRB bater o Fortaleza por 2-0 e levar a decisão para os pênaltis, Anselmo Ramon perdeu para o CRB, Fortaleza 3, CRB também 3, se o Fortaleza fizer mais um já confirma a vantagem no placar. Pode chamar então. Futebol Globo CBN. E a falta favorece o América depois daquela trombada pesada do Ramon com o Moisés. Falta para o América à direita do campo de ataque, o Benítez na cobrança. Joga dentro da área, Pedro Rocha vai no sai, não sai de qualquer forma. A cabeçada é muito ruim do Renato Marques, a bola vai para fora, apenas tiro de meta, favorecendo a Macaca. Você vai participando, vai mandando sua mensagem para cá. 19991869070 youtube.com/CBN Campinas. E a Ponte sai tocando bola no campo de defesa. Carlão de Freitas, aquele ímpeto da Ponte. Lógico, o adversário não é o CRB com a cabeça na qual já você responde. Vem o Gé, leva a jogada para a linha de fundo, cruzamento, sai antes da chegada do Matheus Regis, o goleiro Dalberson encaixa. Fica com ela o Dalberson. Mas a Ponte, obviamente, o jogo fora de casa, o América não tem a cabeça na final da Copa do Nordeste que o Scheibe está reportando aí pra gente, mas a Ponte tá sem poderio ofensivo, hein? Só apostando na espetada, Carlão. E essa espetada aconteceu apenas 3 vezes, né? Uma após o gol do América, a do Gé e agora neste cruzamento do Gé pelo lado esquerdo. Muito pouco, né? Uma Ponte pouco efetiva, assiste o América, acho que se o América caprichar um pouquinho mais, aumenta o placar, tá o domínio, ficou com a bola o tempo inteiro e uma Ponte inoperante. Defensivamente muito espaçada, mesmo com 3 volantes, é um time vulnerável, defensivamente inseguro demais e ofensivamente não funciona. Então o técnico Nelson Batista vai ter muito trabalho no intervalo, de repente o Elvis pode ser uma arma para melhorar a parte ofensiva, tentar ajustar ali defensivamente, porque até agora só deu América e 1-0 Guarizo, tá no lucro.
E o América toca a bola. O zagueiro Éder já vira um lateral. Vê que a Ponte espera atrás do campo de defesa. Por isso o Felipe Amaral faz ali a saída de jogo. E até o Benítez vem buscar essa bola na lateral esquerda. Porque o Marlon tá lá na frente para receber um lançamento. Agora o América toca sem pressa. Bem curtinho, jogando bobinho. Lançamento do Benítez pro próprio Marlon na linha de fundo. Levou, foi para cima da marcação. Bem no carrinho. Dudu Vieira coloca a bola para fora. Escanteio mais um favorecendo o Coelho, Adriano Almeida. Pelo lado esquerdo do ataque do Coelho, né? O Dudu Vieira mais uma vez aí protagonizando um lance. Agora, num carrinho, deixou para o escanteio. O Benítez já cobrou. Foi bem curtinho. O Benítez prepara o cruzamento. Volta o jogo para o Marlon. Deixa para o Moisés. Jogou no segundo pau. A jogada ensaiada. Bem demais o Emerson para fazer o corte e colocar pela linha de fundo. Agora o escanteio muda o lado, Dri. Muda o lado e o Emerson foi providencial, porque o Fabinho, que também atrapalhava o Dudu Vieira no gol contra, né, o único do jogo, tava ali de novo atrapalhando o Emerson. E aí ele subiu, colocou para escanteio o Benítez. Benítez atravessa o campo para bater do lado direito. Um abraço fraternal dentro da área entre Ricardo Silva e Dudu Vieira. Tenta cortar a zaga da Ponte. É o Jé que fica com ela. Liga o contra-ataque, busca o Matheus Regis. A marcação do Amaral chega em cima dele. Ele atravessa a linha que divide o campo pelo lado esquerdo e perde a bola. Recupera o Amaral, faz o passe para o Daniel Borges. Inversão de jogo para o Fabinho. Cortou o Dudu, bateu mascado para fora! Que recuperação do Dudu Vieira, que conseguiu fazer o corte no carrinho, por isso a bola não teve a direção do Coldre. A defesa Ponte Pretana tá jogando muito longe da grande área, né? Foi assim no primeiro gol, num lançamento em que não tinha um dos dois zagueiros ali perto, e agora de novo. Bola nos pés do Fabinho, ele ajeitou, teve calma, e aí o Dudu Vieira, dessa vez providencial para escanteio, é mais um pro América pelo lado direito. Adivinha quem vai cobrar? Benítez, o argentino, joga no segundo pau, naquela fatiada na bola, recebeu o Marlon, cortou pro pé direito, bateu em cima da zaga, sobrou para Fabinho, corta de novo Dudu Vieira, tenta puxar o contra-ataque, o Gé, o jogador do América mostra que a camisa do Gé é de ótima qualidade, é o Moisés, cartão amarelo para ele, Dri. Porque o Gé tinha um contra-ataque gigantesco para puxar agora, né? Cartão bem aplicado aí, porque foi totalmente, é aquela falta que precisa ser feita, então cartão amarelo para o Moisés. Vem a Ponte pelo lado esquerdo do campo de ataque, tentativa de jogada do Gabriel Novaes, volta um pouquinho mais atrás para o Ramon, Ramon deixa com o Emerson Santos, faz o lançamento, o Emerson na ponta esquerda para o Novaes, dominou, marcado pelo Daniel, volta o jogo para o Gabriel Risso, ajeita para a canhota, joga dentro da área, antes da chegada do Gé, vem mergulhando para colocar essa bola para fora o Éder, escanteio favorecendo a Macaca. O Gé aparecia ali no meio da grande área, e se essa bola chega para ele, seria caixa, viu, Guarizo? Porque estava em boas condições. Uma boa jogada pelo lado esquerdo e o escanteio de novo pelo lado esquerdo do Gabriel Risso. Pé esquerdo, lado esquerdo, força aérea da Ponte dentro da área. Quem sabe agora um empate na bola parada. Bate muito forte o Gabriel Risso. Vai ficar para dominá-la o Fabinho aqui pela lateral esquerda. Já recebe de volta, tenta puxar o contra-ataque. O Ramon chega na velocidade e coloca essa bola para fora. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 32,5. Primeiro tempo, Série B na Arena Independência. América Mineiro. 1 para o América. Ponte Preta. 0 para a Ponte. Central da bola. Fábio Scheibe. Acabou lá no Rei Pelé, o Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste, converteu a 5 penalidades e o CRB perdeu com o Anselmo Ramon. O Fortaleza então é tricampeão da Copa do Nordeste. E vale repassar a notícia de agora a pouco que o GE traz também com mais detalhes. O Júnior Rocha foi demitido do cargo de técnico do Guarani. Guarani, então, sem treinador no momento. O Júnior Rocha permaneceu por 38 dias à frente do Bugre. Futebol Globo CBN. Por aqui o América tenta chegar pelo ataque do lado direito, tentativa de lançamento do Renato, chega cortando bem a zaga da Ponte. Busca o contra-ataque, o Emerson faz o lançamento antes do Gé, chega a zaga do América, coloca a bola para fora, lateral favorecendo a Macaca ali na linha que divide o campo pelo lado esquerdo. Opta por jogar para trás o Gabriel Risso, volta um pouquinho mais ainda o jogo do Caranguejo pro goleiro Pedro Rocha.
Curtinho, saindo jogando com o Joilson, volta pro Pedro Rocha, dá o balão pra frente, tenta buscar o Matheus Regis na disputa de cabeça, melhor pro Marlon, vai brigar o Moisés, o Ramon é baixinho, mas tem presença, consegue bater nessa bola, toca pro Gé, caiu o centroavante da Ponte, falta em cima dele na meia direita, campo de ataque, mas ainda longe da área, por isso vai sair tocando curtinha a Macaca. Mas, ao mesmo tempo, Carlão de Freitas, mostra que o Gé tá tendo que buscar jogo na intermediária porque a bola não chega. Não tem o meia, né? Não tem o cara que faz a transição. Aliás, a Ponte com 2 jogadores que fazem o desafogo, o Matheus Regis e o Gé. E o Gé, neste quesito, está indo bem. Vem pro América, vem pro ataque o América, tentativa do chute do Renato Marques, corta a zaga da Ponte, mas ela volta na meia esquerda, Benítez dá o passe pro Fabinho, tenta a devolução, corta a zaga da Ponte, sai jogando o Ramon Carvalho, acelera o jogo pela meia direita, já deu seta na ponta o Matheus Regis, a bola chega para ele, o América recompõe a defesa, Matheus Regis vai pra tentativa de tabela, não passa do Marlon, bola vai ficar fácil saindo direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo a equipe do América. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. O América dá aquela respirada no campo de defesa também, porque a Ponte não chega para fazer a pressão. Segura a bola Ricardo Silva, toca para o Éder na esquerda. Tem mais à frente o Marlon, recebe, marcação à distância. O Marlon agora tenta ligar na velocidade do Fabinho pela ponta esquerda, leva pela linha de fundo, vai para cima da marcação do Dudu. Tentativa de toque no Moisés, mas bem demais o Emerson fazendo o corte para a zaga da Ponte. Mas ele tem que tirar dali, por isso a posse volta para o América. A esquerda do campo de ataque, recebeu Benítez com muito espaço, pensou no que fazer, buscou abrir o jogo para o Daniel Borges, o passe saiu errado, recupera o Gabriel Risso. Pode puxar o contra-ataque pela meia esquerda, o Gabriel Novaes já passou o Risso, a bola vai para ele, calibrou o cruzamento, linha de fundo, mandou para dentro da área, Gé dominou, corta parcialmente o Felipe Amaral, vem para consertar o Moisés, aí esperou o contato veio, falta em cima do camisa 15 da equipe do América, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 36 minutos, primeiro tempo, Série B em Belo Horizonte. América Mineiro 1, Ponte Preta 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Pela Série D, D de dado, a Inter de Limeira está empatando com o Maringá 0-0, 38 minutos do primeiro tempo, partida lá no Paraná. A Inter de Limeira é líder do grupo A7, o Maringá é o vice-líder. E pela Série C, Remo 0, São Bernardo também 0. Futebol Globo CBN. É o América que fica com a posse agora com menos pressa. O América que abriu o placar no primeiro tempo por volta de 12 minutos. O gol contra do Dudu Vieira. Vai tocando bola o time do América. Fica com ela o zagueiro Ricardo Silva, faz o passe curtinho para o Daniel Borges, a marcação chega em cima dele, por isso vem se apresentando o Benítez, que é sempre o gerente, né? A jogada passa por ele para começar. Pisa na bola o Benítez, espera a marcação chegar, volta um pouco mais atrás com o Ricardo Silva, que vai fazer o lançamento agora do lado esquerdo para o Moisés. Tentou ligar direto para o Marlon, ele abre nas costas do Dudu Vieira, chega o Dudu na marcação, trabalha, o Marlon fez o passe para o Moisés, pisou na bola, cruzamento, saiu Pedro Rocha, dá um tapa, tira parcialmente, ela volta para o Benítez na entrada da área, arriscou em cima do Emerson. Era o Gabriel Novaes que estava ajudando a defesa ali, acabou entrando na frente do chute, conseguiu tirar o perigo da equipe do Coelho. Mais uma vez o Daniel tenta o cruzamento, chega cortando o Castro para a zaga da Ponte, vem pelo lado esquerdo para acelerar o jogo, Gabriel Risso fez o lançamento nas costas da zaga para o Gé, protegeu no corpo, recebeu, levou para a linha de fundo, olhou para cima, tentou a marcação, tentou sair da marcação, Ricardo Silva bem demais para fazer o corte, o América sai jogando, o jogo ganha velocidade, lançamento na ponta esquerda buscando o Fabinho, domina, vai para cima do Dudu Vieira, ajeita para o pé direito, não tem como bater, ele prefere recomeçar o jogo um pouquinho mais atrás, ainda na meia direita no ataque com o Moisés, na meia esquerda, perdão, recebeu Ricardo Marques pro Moisés, a Ponte recompõe a zaga, por isso o América volta tocando bola, tem ouvinte participando, manda pro ar, Fábio Scheibe. Dando uma moral ao pessoal do YouTube aqui participando
participando no youtube.com/CBN Campinas no chat, o Edinho Margarido, o Luciano da Silva, o Alexandre Pereira Cândido, fala bora Ponte. E o Márcio Guilherme pelo WhatsApp, é torcedor ponte pretano, mas tá na bronca com a Ponte. Fala, não é possível, a Ponte tem síndrome de cachorro vira-lata, já entra em campo derrotada. Não há técnico que dê jeito nisso. Lamentável, o Márcio Guilherme tá na bronca, torcedor ponte pretano. E vem o América de novo, o Juninho tenta fazer o passe, fica com a bola ali, corta a zaga ponte pretana, ficou pedindo falta o Emerson Santos e a falta foi marcada, favorecendo o time da Ponte. Vamos chegando a 39 minutos deste primeiro tempo e a bronca do torcedor faz sentido, Carlão de Freitas? Faz sentido. O início da Ponte foi um início muito ruim, né? Até o desenrolar do jogo, até os 25, 30 minutos, o América foi o senhor da partida, criou muitas ações ofensivas, desperdiçou oportunidades e a Ponte, o samba de uma nota só, tentando encaixar o contragolpe. Pelo lado esquerdo, essa jogada está funcionando, seja com o Gabriel Novaes ou seja com o Gé. Seria uma alternativa aí pro Nelsinho, abre mão de um volante, coloca o Elvis ali, de repente até o Inocêncio aqui na direita no lugar do Dudu Vieira, para ver se a Ponte consegue equilibrar. Quem chega agora é o América, o passe do Renato Marques, ele tentou fazer a tabela com o Fabinho, mas chegou bem demais o Joilson para fazer o corte, precisou despachar para a linha de fundo, escanteio favorecendo o América numa tentativa bastante ousada do Coelho, Dri. Porque seria uma tabelinha, né, entre Fabinho e Renato Marques praticamente dentro da área ali, que ia deixar o Fabinho na cara do gol. Não deu certo porque o Joilson estava atento, colocou para escanteio de uma maneira simples. Escanteio para o América pelo lado esquerdo. Quem vai para a cobrança é sempre o Benítez. Pelo lado esquerdo com o pé direito. Toda gentileza na área entre Dudu Vieira e Ricardo Silva. A tentativa de calcanhar. A arbitragem marca uma falta de ataque, enquanto os jogadores estavam se agarrando ali dentro da área. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos e meio. Primeiro tempo, Série B em BH. América Mineiro. 1 para o Coelho. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. Tá rolando derby no Brasileirão Feminino, no Jaime Sintra, em Jundiaí. Palmeiras empata com o Corinthians 0-0. O Corinthians está invicto na competição, 41 minutos do primeiro tempo. E só para relembrar a notícia de agora há pouco, Júnior Rocha foi demitido do Bugre. O Guarani, então, sem técnico neste momento. Futebol Globo CBN. E a Ponte tocando bola na defesa. Pedro Rocha está pressionado, tem que sair no chutão, mas na verdade ele tentou virar o jogo pro Gabriel Risso e a bola chegou depois que o Juninho não conseguiu o domínio. Tá marcado Emerson Santos, roubada do Juninho na entrada da área pro Benítez, tentou fazer o passe pro Renato Marques, bem demais na cobertura. Agora o Castro para fazer o corte e a Ponte continua tocando curta. Tocando a bola bem curtinha no campo de defesa. Vem buscar o Gabriel Novaes, tenta a jogada ali pelo meio. O Emerson acaba perdendo, recupera o time do América, mas a Ponte tá de novo com o Ramon. Buscou o contra-ataque pro Novaes, para onde o nariz aponta, coloca a bola para fora. O Ricardo Silva, o lateral, favorece a Ponte à esquerda do campo de ataque. Vai para cobrança. Ali o Gabriel Risso, já com pressa, a Ponte tá perdendo o jogo, tenta tocar um pouquinho a bola, tenta chegar próxima do campo de ataque, vai manobrando o Gabriel Risso porque tem marcação do Juninho, se apresenta o Emerson, volta o jogo pro Joilson, é o último homem na defesa da Ponte, por isso ele vai carregando a bola já que a pressão não chega. Matheus Regis tá de costas, devolve para ele, abre o jogo na ponta direita com o Dudu Vieira, boa triangulação pro Matheus Regis perto da linha de fundo, encara a marcação, leva na pedalada, deixa a bola escapar, chega cortando por ali o Marlon. Sai jogando o time do América no campo defensivo e agora tem jogador da Ponte Preta caído. Tá com a mão no rosto ali o Gé. Deve ter tido algum arranca-rabo ali perto da área, Adri. É bem a cara do Gé, né? Que gosta de usar bastante desse jogo de contato para buscar levar vantagem, mas agora, pelo jeito, ele levou a pior, tá com as mãos no rosto. Foi em algum lance em que a bola já tinha passado e por isso a gente não captou. E aí agora ele debatendo com o Ricardo Silva. Então deve ter sido o Ricardo Silva falando que não fez nada, que foi uma jogada comum. E é isso, quando o Matheus Regis estava tentando fazer o drible na lateral direita, o Gé e o Ricardo Silva ali se estranharam e o Gé tomou um sopetão no rosto. Não sei nem se o árbitro vai acionar o VAR para esse tipo de jogada aí, agressão, expulsão.
Não acredito nisso nesse momento. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E aí, Carlão de Freitas, o que você tem a dizer desse lance fora da disputa da bola? Aliás, o Ricardo Silva e o Gé estão aí trocando mensagens, conversando durante todo o primeiro tempo, né? É um dos duelos nesta partida. Benítez e Dudu Vieira, agora Ricardo Silva e Gé. Eu acho um encontrão, não vejo necessidade de VAR, uma penalidade, ali um esbarrão entre os dois. Tanto que o jogo já recomeça com a posse do América Mineiro. Vamos chegando a 44 deste primeiro tempo. O Coelho vai vencendo a Macaca por 1-0. Gol contra do Dudu Vieira aos 12 minutos deste primeiro tempo. Vai saindo jogando o Éder, sem pressão pra cima dele. Abre o jogo pro Marlon, deixa curtinho ainda no campo de defesa pro Benítez. Bela jogada do Moisés pra cima do Dudu Vieira. Tentou cruzar na entrada da área. Bem pra fazer o corte ali também o Castro. Chega cortando a zaga da Ponte na tentativa de sair jogando a disputa com o Moisés. A posse de bola é dada pro América, que cobra o lateral rapidamente. Felipe Amaral faz o passe pro Juninho. Recomeça o jogo no campo defensivo com o zagueiro Ricardo Silva. Ricardo vai levando, tenta o lançamento, corta de cabeça o Gabriel Risso. Ali como auxiliar de lateral sai jogando o Gabriel Novaes. A bola volta pro time do América. Esticão de bola lá pro goleiro Pedro Rocha, que fica com ela tranquilo agora para sair jogando, só que segura bastante a bola. Emerson, o primeiro homem, toca na direita para a chegada do Dudu no campo de defesa. A marcação está em cima dele, faz a jogada com o Matheus Regis. Atingimos 45 desse primeiro tempo, mais 3, é isso, Dri? Sim, vamos a 48. Vamos então a 48, 3 minutos para quem sabe a Ponte Preta criar uma jogada e chegar nesse intervalo com um empate, já que está 1-0 para o América, mas está difícil a situação. Por isso tem que recuar, tem que tocar para trás, tem que recomeçar tudo de novo o time da Ponte. Inversão do lado esquerdo pro Gabriel Risso, faz o passe pro Ramon Carvalho, deixa com o Gabriel Novaes, volta pro Ramon, deixa pro Emerson Santos, agora fez o lançamento na entrada da área. Matheus Regis encarou o zagueiro, tocou na meia direita pro Gé na entrada da área, limpou, bateu, espalma da Alberson! No lance de paciência, rodando a bola, o Gé conseguiu o chute no canto, mas o goleirão estava ali para dar uma manchete na bola e evitar um empate da Ponte, colocando para a linha de fundo, Dri. Conseguiu a finalização porque fez um drible muito bom em cima do Marlon e aí já foi rápido para buscar esse gol, né? Um chute forte e aí que ganha um escanteio. Quem sabe uma bola parada nesses acréscimos para deixar tudo igual pro segundo tempo. É escanteio para a Ponte do lado direito. Vai aumentando a esperança do torcedor ponte pretano. Toda a movimentação dentro da área. Matheus Regis vai para a cobrança. 46,5 do primeiro tempo. Tem mais cartão ali. Já Adri confirma para mim porque vai bater o escanteio a Macaca. Primeiro tem toda a resenha e continua a garra-garra. Não tem distanciamento social dentro da área. Lançamento, cruzamento, Matheus Regis tenta subir de cabeça o Joilson. A bola vai direto para fora, tiro de meta para o América. E o cartão foi para o capitão Juninho, Dri. Camisa 8 por um agarrão no Joilson antes mesmo da cobrança do escanteio. Vale lembrar aí, né, que o América tem o Ricardo Silva amarelado, o Moisés e também o Juninho. Jogadores de marcação, quem sabe isso facilita a vida Ponte Pretana no segundo tempo. E a Ponte ninguém, né? Não. Sai jogando o América, 47 do primeiro tempo, 1-0 para o América. Lançamento do Marlon, busca a velocidade do Renato. É o Renato Marques, vai para cima da marcação do Joilson, leva para a linha de fundo, invade a área, inverte o jogo no cruzamento. Daniel Borges domina, vai para a bola o Daniel, é o Benítez que está com ela, foi para cima do Risso, duelo argentino. Não tinha o que fazer com a bola, ele volta no círculo ali, ou melhor, na quina da grande área. Opa, tenta sair jogando o time da Ponte, acaba perdendo a bola ao Gé. Ela vai voltar pro Gabriel Novaes, que briga ali, o Daniel Borges não quer nem saber, volta pro goleiro Dalberson para esperar esse finzinho de primeiro tempo, já que o resultado favorece o América. Toca a bola ao Coelho, Felipe Amaral, volta o jogo pro Éder, últimos segundos do primeiro tempo, a Ponte também já desistiu, já vai descansar, já vai ouvir o técnico Nelsinho quando apita o árbitro. Caio Max Augusto Vieira encerra o primeiro tempo. Até aqui,
América Mineiro. 1 gol contra do Dudu Vieira, 0 para Ponte Preta. O gol do Dudu Vieira valeu pro América. A Adriana Almeida passa pra gente aí as opções do técnico Nelsinho Batista para o segundo tempo. Pois não, Guarizo. A Ponte tem no banco aí, além do goleiro Luan, o Igor Inocêncio, o Sérgio Rafael, Dodô, o Elvis, que deve sim ser acionado, o Iago Dias, o Guilherme Belé, o Renato, atacante, além do Lucas Bochecha e também do Zé Mário. Essas as opções do técnico Nelsinho Batista. Daqui a pouco você acompanha aqui no intervalo da CBN Campinas o comentário do jogo, também a participação dos nossos ouvintes, tudo isso e muito mais aqui no Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. América Mineiro. Ponte Preta. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América Mineiro. Ponte Preta. Sete horas 24 minutos, intervalo de jogo na Arena Independência. O América Mineiro vai batendo a Ponte Preta por 1-0. Gol marcado contra pelo Dudu Vieira aos 12 minutos do primeiro tempo. E agora a gente vai trazer com o Fábio Scheibe o panorama do futebol neste fim de semana, que teve Série A, mas não teve rodada, né, Scheibe? Central da Bola. É isso aí, Guarizo. A Série A está paralisada, né? Devido à data FIFA. Os jogos não estão acontecendo nesta semana, neste final de semana. Porém, um jogo foi realizado hoje, válido pela sexta rodada, que estava atrasado. O Cuiabá jogando fora de casa no Heriberto Rilse, lá em Criciúma.
O Cuiabá, que não tinha feito nenhum gol no campeonato, hoje tirou a barriga da miséria, viu, Guarizo? Fez 5-2 no Criciúma, jogando fora de casa. Cuiabá 5, Criciúma 2. Pela Série B, hoje mais cedo teve empate, 0-0 na ressacada no clássico catarinense entre Avaí e Chapecoense. Agora há pouco também um resultado de destaque, saiu campeão da Copa do Nordeste, é o Fortaleza, o tricolor lá de Fortaleza, é tricampeão da Copa do Nordeste. Havia vencido o primeiro jogo por 2-0 no Castelão, hoje perdeu por 2-0 também lá no Rei Pelé. O CRB igualou, então a disputa foi para as penalidades máximas, e nas penalidades o Fortaleza se deu melhor, venceu por 5-4. O Anselmo Ramon, artilheiro do CRB, acabou errando a cobrança, e o Fortaleza então vencendo tricampeão da Copa do Nordeste. Vale lembrar também que tivemos um jogo da seleção brasileira ontem, né? O Brasil fez 3-2 no México, jogando no Texas, preparação para a Copa América. O Brasil entra em campo na próxima quarta-feira novamente para enfrentar os Estados Unidos. Ontem fez 3-2 com gols de Andréas Pereira, gol do Gabriel Martinelli e Hendrick também marcando no finalzinho da partida. E ontem a gente ficou sabendo também dos confrontos da Libertadores, porque tinha jogo atrasado da Libertadores envolvendo o Grêmio. O Grêmio empatou com o Estudiantes ontem por 1-1, ficou em segundo colocado do seu grupo, se classificou, vai enfrentar o Fluminense agora, o duelo dos tricolores, Fluminense, Carioca e o Grêmio, mais um duelo brasileiro, assim como teremos Botafogo e Palmeiras também. O The Strongest ficou em primeiro do grupo do Grêmio e vai encarar o Peñarol, viu, Guarizão? Dois times com uniformes idênticos. Tá certo, e o confronto de tricolores também no Brasil, né? É uma Libertadores, só que os jogos só em agosto, né? Na data prevista é 14 e 21 de agosto, vai ser desmembrada ainda, vai ter jogos quarta, terça, quinta-feira, mas as datas, o prazo dado pela Conmebol é 14 e 21. Vale lembrar, tá tendo também Brasileirão Feminino, tem derby paulistano lá em Jundiaí, Palmeiras 0, Corinthians também 0, intervalo de jogo no Jaime Sintra lá em Jundiaí. Carlão, hoje é dia 9 de junho, Carlão de Freitas. Até 14 de agosto começar a Libertadores, a gente vai falar da Ponte, claro, já no comentário do jogo, mas até ali o Guarani vai ter trocado mais uns 4 técnicos, né? Peraí, que você não... Agora sim. Se depender do retrospecto, sim, né? A gente fala em tom de brincadeira, mas é muito triste o que tem acontecido com o Guarani nesta temporada. Hoje a confirmação da saída do técnico Júnior Rocha após 38 dias de trabalho, né? Isso mostra a falta de convicção da diretoria, a falta de planejamento e principalmente o erro nas contratações, né? A gente às vezes fala em alguns termos do futebol, em fórmulas mirabolantes, mas o futebol é muito simples. Sem qualidade não se faz uma boa equipe. E o Guarani é evidente que falta qualidade. Muitos jogadores que não condizem com o tamanho da camisa do Guarani, muitos jogadores muito abaixo do nível técnico do que o Guarani precisa, do que o Guarani merece, e por isso essa campanha vexatória, e a diretoria a cada ação, a cada tomada de decisão vai colecionando aí vexames nesta temporada, vexames piores até do que os jogadores ou o time que eles montaram para este 2024. Se eu fosse Guarani, já fazia contrato de produtividade com os treinadores. Ou se eu fosse o treinador, pediria o contrato. Se bem que o treinador, Carlão de Freitas, não pede para assinar contrato. E muito menos os jogadores, né? Então isso mostra o que a diretoria errou muito, a falta de convicção. São tantos fatores, Guarizo. Acho que a todo programa, a toda conversa, a toda resenha envolvendo o Guarani, a gente até é repetitivo, mas... todas as ações que foram feitas pela diretoria do Guarani neste 2024 foram ações equivocadas. Desde lá de janeiro, no caso Regis, passando por tanta turbulência no Campeonato Paulista, a remontagem do elenco para a segunda parte do ano, para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o resultado está aí. Hoje é o lanterna do campeonato, manda embora mais um treinador. E se não tiver tato para contratar, se a diretoria não for assertiva na janela, que é lá em julho, o Guarani, infelizmente, corre um risco seríssimo de rebaixamento. A gente já volta a falar da Ponte, mas Fábio Scheib atende os nossos ouvintes. Tem muita gente falando da Ponte aqui também, mandando mensagem pra gente. O Valdir Félix, de Cosmópolis, fala uma ótima transmissão pra gente, muito obrigado. Hoje a Ponte pegou uma pedreira.
não tá nada fácil não. Lembrando que com essa vitória o América está assumindo a liderança momentânea da Série B. Quem também manda mensagem pra gente aqui, já fazendo uma pergunta pro Carlão, é o David, ou David Jandira, daqui de São Paulo. Ele pergunta, a entrada do Elvis no intervalo será uma das melhores opções da Ponte? O Carlão vai responder agora no... O comentário do jogo. Porque para responder o ouvinte, Carlão, eu já emendo também uma análise do primeiro tempo e o que faltou taticamente para a Ponte, né? Olha, foi um primeiro tempo em que a Ponte se entregou para o América nos primeiros minutos, uma Ponte acovardada, sem conseguir escapulir, sem conseguir oferecer perigo à defesa do América, e o América ditou o ritmo, né? Tanto é que o gol sai aos 13 minutos, né? Numa ação ali atabalhoada do Dudu Vieira, né? Acho que ele poderia chegar mais inteiro na bola, chegou afoito, foi cortar o cruzamento do Fabinho e tirou do goleiro Pedro Rocha e acabou marcando um gol. Mas o gol poderia até ter saído antes, tal o predomínio do América, né? A tática do técnico Nelson Batista não deu certo, a meu ver, com a entrada do Dudu como lateral direito, improvisado. O Igor não vem bem, isso é evidente, perdeu a posição para um jogador que não é da posição, isso mostra o quanto ineficiente ele está neste 2024. O técnico Nelsinho apostou nesta mudança e não deu certo. Eu acho que para o segundo tempo a entrada do Elvis abre mão de um volante, né, ou a própria entrada do Igor Inocêncio também, para colocar um pouco de criatividade nesse meio campo, né? A gente percebeu que os contragolpes, eles se encaixaram, seja com o Gabriel Novaes pelo lado esquerdo, o próprio Matheus Regis em algumas escapulidas, o Gé principalmente, por incrível que pareça, o Gé ofensivamente foi o cara que mais funcionou da Ponte, tanto na jogada de contragolpe como na jogada de finalização também. Então, como essa jogada ela surtiu efeito, né, um pequeno efeito, mas foi o que a Ponte conseguiu produzir em termos ofensivos, eu acho que com a entrada do Elvis, essa jogada pode sair e com qualidade. Porque o Elvis, tudo bem, é um cara que não vai dar tanto combate, não vai dar tanta retaguarda ao sistema defensivo ou na transição defensiva, mas quando a bola estiver nos pés do Elvis, algo positivo vai acontecer. Ele é capaz de tirar o time lá de trás. A Ponte ela foi escalada com 3 volantes, mas ficou lá, atarracadinha, conversando com o Pedro Rocha, as linhas baixas, e o América um verdadeiro treino até os 25 minutos. Mas depois a Ponte se restabeleceu, não de uma maneira tão satisfatória, mas pelo menos saiu um pouco lá de trás, e principalmente o Gé acabou funcionando. Então, com a entrada do Elvis, ou a possível entrada do Elvis, eu acho que o ataque da Ponte pode produzir muito mais. É claro que o Nelsinho vai ter que ajustar a defesa, talvez uma mudança ali no setor direito, para que a Ponte não fique tão vulnerável como ficou neste primeiro tempo. Você já trocaria no intervalo, então? Eu já trocaria, voltaria com o Elvis no lugar de um volante e voltaria com o Igor Inocêncio na lateral direita. Carlão de Freitas e o comentário do jogo para esse primeiro tempo de até aqui. Ou melhor, o primeiro tempo já foi. Até aqui no jogo, América 1, Ponte Preta 0. Você continua participando também, mandando sua mensagem para cá. O WhatsApp é o 19 991869070. Também pode participar pelo youtube.com/CBN Campinas. O Fábio Scheib está aguardando a sua mensagem, a sua participação. Scheib, agora tem um amistoso sul-americano também antes da Copa América, né? Tem Messi em campo, Scheib? Exatamente, Guarizo. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, a Argentina encarando o Equador, em preparação também para a Copa América. Argentina, eu vou confirmar se o Messi foi escalado, provavelmente sim, mas não sei aqui. A Copa América ele joga, né? Exatamente. Mas o Scaloni, então, preparando a equipe argentina, atual campeã do mundo, nesse duelo contra o Equador. O Equador que está fazendo boa campanha, uma boa temporada este ano. Então, essa briga de sul-americanos antes da Copa América, viu, Guarizo? Vamos fazer um rapidíssimo intervalo aqui, a gente já volta com daqui a pouco o segundo tempo na íntegra de até aqui América 1, Ponte Preta 0. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América Mineiro, Ponte Preta.
O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Apita, o árbitro começa o segundo tempo, mas que beleza, que velocidade para esses times voltarem pro campo, hein, Adriano Almeida? Tá valendo, América 1, Ponte Preta 0. Sim. Sim, os times já em campo, já o jogo reiniciado e, em princípio, aqui no meu visual, as duas equipes as mesmas. E o América retoma as ações para o campo de ataque, vem Benítez jogando pela meia direita, fez o passe para Fabinho, atrás da zaga, bateu para fora! Mas a arbitragem parava o jogo, o impedimento do atacante do América, apareceu muito sozinho, saiu antes mesmo, né? Ficou na frente mesmo, e agora aqui a informação que o Elvis está em campo, já confirmo quem saiu. Pelo amor de Deus, mas esse pessoal gosta, viu, de começar rápido o segundo tempo. Acaba perdendo a bola o Gabriel Novaes, vem o Fabinho pela esquerda, toca curtinho na jogada da direita, Juninho deixa com Daniel Borges, está marcado, faz a tabela, recebe de volta do Juninho, brinca de bobinho, América, jogada do Benítez pela meia direita, passa para a frente do Emerson, faz a tabela com Moisés, recebe de volta, vai manobrando do lado esquerdo, ainda rondando a área da Ponte, recebe Juninho de novo pro Benítez, boa troca de passes aí, acaba com a graça de todo mundo, Emerson, mas joga uma bola na fogueira pro Castro. Acaba tendo que brigar por ela pela meia esquerda o Gabriel Novaes, mas perde a bola, recupera Felipe Amaral para a equipe do América, dá seta ali pro Borges, prefere jogar na entrada da área, Castro de novo dá um balão para frente, Elvis com faixa de capitão e tudo, primeira participação dele, já faz o lançamento para a corrida do Matheus Regis, a bola vai para fora na tirada do Éder, então confirmando a alteração. Pera, você não está no ar. Vai lá. A primeira do jogo, então, pela Ponte Preta, processada por Nelsinho Batista, foi embora o camisa 21, Ramon, para a entrada do 10, Elvis. Primeira e única alteração até aqui na Arena Independência. A Ponte tenta sair para o jogo pela meia direita. O Elvis faz aquele passe de 3 dedos que ele gosta. Jogada para o Matheus Regis, vinda do Dudu Vieira. 2 na marcação do Matheus Regis. Ele tenta cruzar na entrada da área. Corta de cabeça o Éder. Corta também parcialmente o Amaral. Ela volta para o Elvis. Faz o passe na frente para o Gé. Arbitragem para. Marca ali uma irregularidade. Me pareceu um puxão do Gé em cima do zagueiro Ricardo Silva. Esses dois que estão se estranhando desde o primeiro tempo. E aí tem que ter aquela bronca do árbitro, aquela resenha do senhor Caio Max Augusto Vieira, Adri. O Gé tem que jogar com a inteligência agora, né, Guarizo? Porque o Ricardo Silva já tem cartão amarelo, é um defensor. A Ponte, por exemplo, com um jogador a mais, teria a vida facilitada. Então, o Gé que não tome cartão e tente levar essa disputa pessoal com o Ricardo Silva a favor da Ponte. E o Ricardo Silva solta mal a bola, o lateral favorece a Ponte à esquerda do campo de ataque. Risso joga para o próprio Gé, marcado pelo Ricardo, entra na frente da bola o Amaral, ela pinga em um, bate no outro, um pinball ali perto da área, mas a arbitragem não marca falta para ninguém, por isso ela vai ficar para a Ponte lá na direita do campo de defesa, com o Dudu Vieira. Chega a pressão para cima dele, ele volta o jogo um pouquinho para o Joilson, que é o último homem de linha do time da Ponte. Anda, carrega, agora o jogo está parado. Um arremesso lateral lá atrás, favorecendo a Ponte Preta. Batido para o Emerson, que volta o jogo para o Dudu Vieira. Tenta a jogada com o Matheus Regis, está de costas, precisa fazer a tabela, voltar, recomeçar o jogo. No campo defensivo, fica com ela o Dudu, despacha para o meio, no círculo central. Elvis faz o passe, a bola não chega no Gé com a força necessária. Corta a zaga, mas ela sobra para o Risso. Gabriel Novaes pela ponta esquerda, bateu direto para fora! Essa bola teve desvio, foi para escanteio.
favorecendo a Ponte do chute em arco do Gabriel Novaes, Adriana. A Ponte voltou para o segundo tempo com uma postura ofensiva, né? Alugou aí o campo de ataque nesse momento. E aí o Gabriel Novaes tentou um chute colocado, desvio, escanteio é o primeiro da segunda etapa e também é o primeiro cobrado por Elvis. Ele bate no primeiro pau, corta de cabeça parcialmente o Marlon, a bola volta para a Ponte ainda no campo de ataque. Dudu Vieira limpa o lance, arrisca de fora e manda na arquibancada. Foi mal no chute agora o Dudu Vieira, mas a Ponte vai ganhando terreno, vai ganhando jardas, Carlão de Freitas. Olha, Guarizo, a simples entrada do Elvis já deu uma melhora, né? Não vou dizer que a Ponte vai ganhar, vai virar o jogo, mas já é um time mais solto, ele já criou oportunidades, a Ponte já finalizou em gol. Eu até colocaria o Igor no lado direito, mas o Nelson entendeu que o Dudu se recuperou depois do gol contra, a Ponte não ficou tão vulnerável do lado direito, mas a melhora é nítida até aqui da Macaca. A tentativa de lançamento para o Renato Marques, para onde o nariz aponta, o Castro tira a bola, coloca para fora, lateral à esquerda do campo ofensivo, favorecendo o time do América. Vai para a cobrança ali o Marlon, curtinha, recebe de volta, tenta limpar o lance, a marcação da Ponte fica compacta, ele volta, recomeça o jogo com o Ricardo Silva. Abriu na direita para o Daniel Borges, chega a marcação do Gabriel Novaes, ele volta o jogo, o América toca para lá, toca para cá, e o toque do futebol CBN também toca para você o tempo e o placar de jogo. 5 minutos e meio, segundo tempo, Série B, lá vem o América na entrada da área, o toque pro Renato sozinho! Gol! Do América! América Mineiro! Fabinho, camisa 28. Um desfile na área para ele. O América foi tocando, parecia despretensioso, de repente o passe encontrou América Mineiro. O Fabinho na frente do goleiro Pedro Rocha no passe do Benítez já dentro da área. Muita facilidade do time do América para invadir e marcar o segundo. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Fabinho marca. América Mineiro. América 2, Ponte Preta 0. Fazia tempo, acho que nem jogando aquela pelada de fim de ano eu vi um atacante tão sozinho para fazer um gol, Adriano Almeida. Numa jogada que começou pelo lado esquerdo e o América também teve liberdade para tocar essa bola ali. Os defensores da Ponte chegaram lentamente nas bolas tocadas e aí teve liberdade, obviamente, o Fabinho, que já estava muito bem posicionado quando saiu o primeiro gol do América, quase fez o primeiro no gol contra do Dudu Vieira, agora coloca o nome dele na história desse jogo, fazendo o segundo gol do América. Foi tão tranquilo, Carlão de Freitas, que eu ia dar até o tempo e o placar do jogo de tão fácil que o América estava tocando a bola e a Ponte assistindo, Carlão. E no momento que a Ponte ensaiava um equilíbrio das ações, né? Nós falávamos que houve uma melhora com o Elvis, a Ponte finalizou, começou até tomando a iniciativa no segundo tempo, mas na primeira estocada do América, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais entrosada, saiu o gol 2-0, que fica muito difícil para a Ponte, né? Se levarmos em consideração a qualidade do América e a pouca efetividade da Ponte, podemos dizer que a vitória do Coelho, mesmo com 7 minutos, está encaminhada. E vem de novo o Fabinho, faz o passe pro Moisés sozinho na entrada da área pela direita, rolou pro Benítez, ajeitou pra canhota, bateu pra fora! Um bombardeio do América nesse início de segundo tempo. Chute do Benítez foi alto, só que mais uma vez ele achou o espaço para finalizar, Adriano Almeida. A defesa da Ponte Preta tá chegando muito atrasada, né, Guarizo? E agora um terceiro gol seria algo mais do que desastroso para a Ponte, que voltou mais ofensiva para esse segundo tempo. O Benítez tentou no chute colocado, não deu certo, mas o América parece crescer aí na etapa final. E o goleiro Dalberson dá um balão para fora, o lateral favorece a Ponte. Ainda no campo de defesa, é o Castro que tá com a bola, faz o passe no meio pro Emerson, no círculo central ele gira, toca no Matheus Regis, tenta a jogada por dentro, passa do primeiro, a marcação chega, ele tem que voltar pro Emerson Santos, dominou o volantão da Ponte, fica olhando para todo mundo, ele tem que tocar pro Xará, o Emerson, carrega, tenta limpar o lance, a bola passa, vai brigar por ela, o Gabriel Novaes consegue a jogada, toca no Risso, jogou na entrada da área, perto da meia-lua, bom drible do Matheus Regis, bateu direto pra fora!
Mais uma chegada do time da Ponte, essa na habilidade do Matheus Regis, que deu uma bela de uma caneta para cima do Ricardo Silva, mas o chute foi muito forte, passou por cima do gol defendido pelo Dalberson, André. Tentou resolver sozinho o Matheus Regis, a primeira ação do drible foi boa, mas aí depois na hora da finalização colocou força demais e pegou mais embaixo da bola. E aí ela subiu, ficou tranquila, tiro de meta já cobrado. E vem o Benítez carregando o América pela ponta esquerda, faz a jogada com o Renato Marques, leva para a linha de fundo, chega a marcação do Dudu para cima dele, ele carrega pro pé direito, tenta o cruzamento, Risso faz o corte para a Ponte. Ela volta à esquerda do campo de ataque do América, mas a arbitragem percebeu, marcou o toque no braço do argentino Benítez, a falta favorece a Ponte no campo defensivo. Já cobrada, lançamento do Elvis, busca o Gabriel Novaes, também corre o Gé, 2 da Ponte, chegam na bola, conseguem ganhar do Ricardo Silva. Gé invade a área pela esquerda, corta o zagueiro, caiu o Daniel, seguiu o Gé, deixou a bola escapar e acabou acertando o goleiro Dalberson. A falta favorece o América, o Gé foi com muita vontade, mas aí quando a bola escapou, lógico que o goleiro vai fazer uma cerinha também, né? O Gé estava bem marcado pelo Daniel Borges, e aí a hora que ele saiu da marcação, a bola já estava mais pro Dalberson, goleiro do América, do que pro atacante pontepretano. E aí na gana, né, de buscar essa bola ainda, deixar ela viva, ele acaba acertando o braço direito do goleiro do América, que agora então pede um atendimento, mas o juiz vai dando um ok ali, o jogo já vai recomeçar e o Coelho vai vencendo por 2-0. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos e 40, segundo tempo, Série B na Arena Independência. América Mineiro. 2 para o Coelho. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. E há pouco você me perguntou sobre o Messi sim, ele volta de contusão, está recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos 2 jogos da Argentina, porém hoje ele começa no banco de reservas, partida daqui a pouco iniciando às 8 da noite em Chicago, entre Argentina e Equador, amistoso internacional de preparação para a Copa América, viu, Guarizo? Você continua participando e vai ter alteração no time do América. Já Adri confirma. E o nosso Fábio Scheibe, qual é o número do WhatsApp, Scheibe? WhatsApp 19991869070. Mande sua mensagem, participe com a gente aqui. Mande áudio, ouça sua voz na nossa transmissão. O Guarizo daqui a pouco te chama, você vai escutar sua voz no sonzão da CBN. Alteração no América Mineiro, Adriana Almeida. Sim, a primeira no Coelho, saiu 45 Ricardo Silva, para a entrada do 18 Júlio César. O técnico Cauã de Almeida está muito atento a detalhes, viu, Guarizo? Porque o Ricardo Silva, zagueiro, tem cartão amarelo, já estava numa disputa ríspida com o Gé. No último bom lance aí da Ponte, o Matheus Regis deu a caneta em cima dele. E ele, talvez até por medo de um novo cartão, não foi mais forte nessa marcação. Aí o treinador do América, então, tirou o amarelado Ricardo Silva para colocar o Júlio César em campo. Vem o Coelho pela ponta direita, jogada do Daniel Borges. Chega bem na marcação da Ponte, o Gabriel Novaes ajudando a defesa. Fez o passe na frente para o Matheus Regis, carregou Gabriel Risso, passou dando seta ali pela ponta esquerda, a bola chega para ele. Cruzamento do Risso, escorrega o Gé na hora da definição. Ela vai voltar para o Emerson Santos na meia direita, vai ter que recomeçar tudo lá atrás. O último homem atrás do círculo central é o zagueiro Castro, que toca a bola curtinha para o Emerson Santos. Movimenta-se o Elvis, faz aquele lançamento de 3 dedos, encontrou o Gabriel Risso pela meia esquerda. Daniel Borges chega na marcação, Elvis se movimenta mais uma vez, vai tentando levar para a linha de fundo, fez o passe na entrada da área, corta o Júlio na primeira participação dele pelo América. Recupera a Ponte, segue na intermediária no campo ofensivo, Emerson volta ao jogo para o Dudu Vieira. Agora o time do América se retrai, a Ponte tenta construir, tenta abrir o espaço no meio da zaga do Coelho. Na esquerda, jogada com Gabriel Risso, tem que voltar o Emerson Santos, o Castro é o último homem, despacha pra frente, vai brigar o Elvis, chega cortando de cabeça o Júlio, recupera pra Ponte, o Emerson Santos fica no bate-rebate ali pelo meio de campo, a bola sobra pro Juninho, atropelado pelo Elvis, falta em cima do Juninho e tem alteração chegando aí na Ponte Preta. Depois daquela expulsão irresponsável lá em Itu, o Dodô vai ter chance de voltar
a jogar pelo time da Ponte. E Adriana. a Ponte dá indícios de que vai jogar mais pra frente nesse momento agora. Porque é o Emerson. O Emerson Santos, exatamente. Camisa 8, quem sai de campo para a entrada do 7, o Dodô. Dodô, então, vai entrando agora. Carlão de Freitas, não dá pra gente ficar pensando também, perder de 2, perder de 10, mas o saldo fica ruim. Cada jogo tem que buscar ponto, né? Ao invés de ficar pensando em saldo, tem que ir pra cima mesmo. Tem que buscar a reação, a Ponte abre mão de um volante e coloca o Dodô, mais uma peça ofensiva, até porque a Ponte está funcionando melhor, apesar da desvantagem, mas ofensivamente ela funciona melhor no segundo tempo que no primeiro, e o Dodô pode ser uma arma, de repente consegue aí diminuir o placar e aí equilibra o jogo novamente, mas é uma substituição importante essa saída do Emerson para a entrada do Dodô. Na verdade é o Emerson, né, Adri? Isso, o camisa 18. Ali rolou até um desentendimento entre os próprios dois Emersons da Ponte, porque o primeiro, o 8 estava saindo, mas aí falou, não, é o 18. Então é o Emerson que deixa o campo para a entrada do Dodô. O Emerson ex-Inter de Limeira e não o Emerson ex-Juventude. Pronto, vamos fazer assim. Segue o camisa 8 em campo, que é o Emerson Santos. O Dodô já recebe a primeira bola dele lá no campo defensivo pela direita, faz a inversão de jogo, busca aqui pela esquerda o Gabriel Risso. Faz o passe para o Elvis inverte o jogo, encontra o Dudu Vieira, dá um toque na bola, chega no Gé, faz a jogada ao Gé, vai para cima da marcação, mas ele perde tempo, precisa recomeçar com o Dodô pela meia direita. Carrega Dodô, rolou na esquerda para o Elvis, está rondando a área, tenta fazer a inversão, não entendeu muito bem a jogada, o Gé, mas saiu para buscar a bola pela ponta. A marcação chega, ele volta o jogo, Dodô pisa na bola, curtinho pro Elvis, chegou o Juninho, atropelou, falta favorecendo a Ponte, Dri. É, um calço aí do Juninho, aquela falta técnica mesmo, né? Bracinho nas costas do camisa 10 da Ponte para impedir que ele evolua na jogada, mas agora a Ponte tem uma bola parada e a bola parada da Ponte fica mais perigosa no segundo tempo com o Elvis em campo. Ponte Preta. É pra Ponte Preta a falta. Força aérea lá dentro, ela tem uma certa distância, né? Pode tentar surpreender o goleiro batendo direto, sim, mas é uma bola mais fácil para cruzamento dentro da área. Todo mundo em fila ali na linha da grande área, vai para a cobrança o Elvis. Pé direito na bola do lado direito, quem sabe agora a chance da Ponte diminuir na bola parada. Bateu o Elvis no meio da área, corta a zaga com o Júlio, ela volta pro Gabriel Risso, manda o chute em cima do Marlon, sobrou pro Elvis pela meia direita, toca na esquerda pro Dodô, precisa manobrar, encontrou o Gé na entrada da área, arrumou, vai bater, cortou, tocou atrás pro chute do Matheus Regis, corta a zaga do América. Ela vai pra fora, sai em lateral, favorecendo a Macaca ainda no campo de ataque. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 17 minutos, segundo tempo, Série B em Belo Horizonte. América Mineiro. 2. Ponte Preta. 0. Central da bola. Chaibe. Tênis internacional, o espanhol Carlos Alcaraz conquistou nesse domingo o inédito título de Roland Garros. Em um jogo de mais de 4 horas, Alcaraz venceu o alemão Zverev por 3-2 e conquistou pela primeira vez o título de Roland Garros na França. Tentativa de jogada do Matheus Regis, abalroado pelo Moisés, como você gosta, Carlão, e tá gostando também da postura da Ponte, né? Melhorou, Guarizo. Pena ter tomado o gol no início da segunda etapa, né? Se estivesse 1-0, a Ponte poderia estar com outro ânimo na partida, mas ofensivamente a melhora foi nítida. Eu acho que até para a sequência do campeonato, o Nelsinho ele pode pensar na situação do Elvis, né? Porque ele disse contra o CRB após o jogo que ele daria 5 jogos, né? O Elvis ficaria no banco, mas eu não sei, o time melhorou bem com a entrada do Elvis na segunda etapa. Vem com o Matheus Regis, tentativa de jogada, corta o Marlon. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tem aviso de gol, Fábio Scheibe. Tem gol lá no Jaime Sintra em Jundiaí, viu, Guarizo? No derby paulistano, Brasileirão feminino, o Timão abre o placar contra o Palmeiras. Jennifer
marcando para as brabas do Corinthians. Quando ele chamou Carlão de Freitas, achei que era o outro lado o gol, assim, pelo entusiasmo. Né? Esfuziante, Fábio Se Scheib. concentra na narração, Arizo. Tentativa de passe para o Matheus Regis. Falta. A bola saiu, na verdade, favorece o time do América. À esquerda do campo de defesa da equipe mineira. Vamos chegando a 19 minutos desse segundo tempo. O América está na frente, 2-0. Bola voltando para o goleiro Dalberson. Chega a pressão da Ponte em cima dele. Ele tem que sair jogando com o Éder do lado direito. Já se apresenta para receber o Daniel Borges, mas prefere despachar um balão para frente. Por isso a posse vai voltar para a Ponte, só que lá atrás, com o zagueiro Castro. Uma tentativa ali de chapéu do Castro. Dudu Vieira dá um balão para frente. Briga por ela o Felipe Amaral. Ganha do Elvis. Está valendo. A posse de bola é do América. Chega brigando o Emerson Santos, mas o Éder limpa o lance lá atrás. Recomeça tudo no campo defensivo com o goleiro Dalberson. A equipe do América trabalha a bola, o goleiro espera a pressão chegar e dá um lançamento com nojo buscando o Daniel Borges, tanto que o Gabriel Novaes chegou na frente e recuperou a posse para a Ponte, teve que voltar um pouco atrás para o Gabriel Risso. A Ponte vai tocando bola, tentando abrir a defesa do América, que segura, que se retrai um pouco. Falta do Moisés em cima do Dodô no campo defensivo. Emerson Santos domina, faz o lançamento na ponta direita, busca o Dudu Vieira, mata bem na coxa, chega a marcação para cima dele. A posse é do América, último toque do zagueiro, do lateral da Ponte, que reclama com a arbitragem. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos, segundo tempo, Série B na Arena Independência tem América Mineiro 2, Ponte Preta 0. Central da Bola. Fábio Scheib. Com essa vitória, o Coelho está assumindo a liderança da Série B momentaneamente, chegando a 18 pontos contra 17 do vice-líder Goiás. Já a Ponte Preta se mantém na 14ª colocação com 9 pontos ganhos. 2 a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento. Falando em zona de rebaixamento, o Guarani, lanterninha do campeonato, nesta noite de domingo, anunciou o desligamento, a demissão do técnico Júnior Rocha da frente do comando do Bugre. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na CBN Campinas. Jogada da Ponte pela meia esquerda, Matheus Regis limpa bem o lance, bate de fora da área. Ela passa por cima do gol, apenas tiro de meta, favorecendo o América. A Ponte vai tentando esse expediente aí de chutar a bola de fora da área, Adri. Eu imagino que foi um pedido do Nelsinho Batista no intervalo, porque foi algo muito pobre no primeiro tempo. No momento em que o América Mineiro vai fazer mais uma alteração, está saindo de campo o Renato Marques com a camisa 78, bem devagarzinho ali, tranquilo, para a entrada do 9, Brenner 9. A outra alteração é a saída do camisa 10, Benítez deixa o campo para a entrada do 11, Felipe Azevedo. Felipe Azevedo também é ex-Ponte, inclusive no elenco que fez a melhor campanha da história da Macaca em pontos corridos na Série A em 2016. Alterações no time do América Mineiro, pois não, Fábio Scheib? Tem agora. Muitas mensagens aqui no WhatsApp, 1999186. Um abraço aqui pro... Vamos ver, o Cristiano Salvione participando bastante aqui com a gente. Dessa vez ele mandou em um telefone diferente. Me pegou aqui, viu, Cristiano Salvione? Também quem tá mandando mensagem pra gente aqui é o Thiago Belmiro, do Jardim das Oliveiras, em Campinas. Boa noite a todos. Aí vem o Ebernin e fala que vamos brigar pra subir. Ridícula postura da Ponte. 27 pontos disputados e ganhamos apenas 9 pontos. O pessoal tá na bronca. Um abraço também aqui pro Amarildo Breno, o Givaldo e Donizete, que estão em Sumaré. A Ponte vai virar, diz eles aqui, viu, Guarizo? Dizem eles aqui. Se virar, vai ser um dos grandes capítulos da história do clube. Mas melhorou, o Carlão de Freitas já disse. Vai tocando bola, passamos da metade do segundo tempo. Dodô vem para o campo de ataque. Rolou na meia direita para o Matheus Regis. Limpa o lance, toca de volta no Dodô. Gira para cima do Juninho. Fica sem espaço o Dodô, vai trabalhando bola. Pois não, Adriano Almeida. O Renato, atacante da Ponte, está na beira do gramado. Vai ser mais uma substituição daqui a pouquinho. E a Ponte trabalha a bola com o Elvis, que num corte tirou 2 jogadores do América pela meia esquerda, bateu de fora. Na verdade, ele tentou cruzamento, teve um desvio, a bola voltou para o goleiro Dalberson. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria.
São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o América trabalha com Felipe Azevedo. Lançamento, tentativa de jogada. O time do América está todo recuado, por isso a bola sobra limpa para o Dudu Vieira na lateral direita do time da Ponte. Manobra o Dodô, na habilidade, contra 3. Tentou passar do Juninho, deixou o corpo, a arbitragem não deu nada. Chance de contra-ataque para o América. Juninho é segurado ali pelo Gabriel Novaes. A arbitragem dá a vantagem, agora não, ela para e marca a falta. E o América cobra rápido. Vai tentando chegar pela meia esquerda na jogada do Felipe Azevedo. Carrega, fica com ela, toca pro Marlon, vai pra cima da marcação do Matheus Regis, limpa pro pé direito, não tem como cruzar, ele volta o jogo um pouco mais atrás pro Moisés, inversão, buscou Daniel Borges, bateu pra fora! América Mineiro. A bola quicou na frente do lateral que entrou naquele famosíssimo facão sem que ninguém da Ponte percebesse. Sorte do Pedro Rocha que ele pegou mal na bola, ou melhor, ele tirou demais do goleiro, por isso ela foi para a linha de fundo, quase o terceiro do América, Adri. Característica de time bem treinado, né, Guarizo? Em que os jogadores já sabem se comunicar com gestos e fazer jogadas para surpreender os adversários. Foi assim agora com o Daniel Borges, elemento surpresa. No momento em que a Ponte faz mais uma alteração, foi embora o 77, Matheus Regis, para a entrada do camisa 19, Renato. E o América tem a bola ali na fogueira pro goleiro Dalberson. Ele dá um balão pra frente, acaba perdendo a bola, tem a Ponte, a segunda chance, Alves na entrada da área, rolou pro Renato, era o Gabriel Novaes, bateu mascado, bateu fraquinho, rasteiro, encaixa, bola sem dificuldade, o Dalberson, Dri. Eu diria que foi a chance mais clara de gol aí da Ponte Preta ao longo de todo o ano, porque essa bola veio rolada limpa, o Gabriel Novaes estava livre. Os defensores da Ponte, do América até corriam, mas ainda estavam longe da bola. E aí ele podia ter tentado tirar mais do goleiro para buscar aí, quem sabe, diminuir o placar. Não foi o que aconteceu, o América já com a posse de bola. Ainda no campo defensivo, agora sofrendo pressão da Ponte. Sai jogando por ali o Júlio, vem carregando o camisa número 19, que é o Felipe Amaral, ex-Ponte Preta, para outro ex-Ponte, que é o Juninho, inverte na direita para mais um ex-Ponte, que é o Daniel Borges, tentativa de jogada com o Fabinho, chega cortando por ali o Castro, não domina o Gabriel Novaes e a bola sobra limpa para o time do América. Carlão de Freitas, as peças vão mudando, vai fazendo tentativas aí o Nelsinho Batista de pelo menos diminuir esse placar, Carlão. Para tentar equilibrar as ações, o Matheus Regis fez uma partida razoável, né? Era o cara do desafogo, num certo momento teve até boas participações, mas não teve lá uma atuação tão destacada. E entra o Renato, que é um cara mais de finalização, né? A Ponte conseguiu equilibrar as ações neste segundo tempo, joga até melhor em relação a ela mesma, né? No primeiro tempo, mas também temos que levar em conta, o América construiu a vantagem, ou seja, entrou numa zona de conforto. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você vai conferir com a gente tempo e placar de jogo. Depois desse ataque da Ponte, Dudu Vieira fica com a bola, volta o jogo pro Elvis na meia direita, para o jogo, olha pro lado, olha pro outro, a única opção é o próprio Dudu, tem que manobrar, deixar com o Emerson Santos, faz o domínio, rola na meia esquerda pro Dodô, recebe Dodô, tem a passagem do Risso, preferiu tocar pro Gé, encarou a marcação na força física, caiu, pediu a falta e não foi nada. Contra-ataque do América, lançamento do Amaral na ponta esquerda pro Felipe Azevedo, a bola é forte, mas consegue dominar o Azevedo, vai pra cima da marcação do Dudu, rolou pro Moisés, limpou o lance, invadiu a área, tropeçou na bola, deu certo, o Felipe bateu, espalma Pedro Rocha! Defesaça do goleiro da Ponte depois do chute da entrada da área do Felipe Azevedo. Impede o terceiro gol do time do América. Só informando para você então, 28 segundo tempo, Série B, no Independência. América Mineiro. 2. Ponte Preta. 0. Central da Bola. Pela Série B, hoje mais cedo na ressacada, Avaí 0, Chapecoense também 0. Amanhã tem Vila Nova e Ceará e Sport Paysandu. Futebol Globo CBN.
Tem escanteio pro América, cobrado pelo Benítez, corta a zaga da Ponte Preta mais uma vez com o Castro. A matada do Elvis foi no peito, segundo a arbitragem, rolou pro Gé, sozinho contra o Juninho, foi pra cima, passou a primeira vez, passou a segunda, defesa do América vai voltando, ninguém chega pra ajudar o Gé. Ele sobra na ponta esquerda com a bola, vai dominando ainda, dobra a marcação pra cima dele, tem que voltar até a meia esquerda pro Gabriel Risso. Agora a Ponte vai posicionada no campo de ataque, fica com ela o Emerson Santos, vai pro lançamento, toca curto pro Risso, fez a tabela, Gabriel Novaes ajeitou para bater, não tem espaço, encontrou na direita, o lançamento pro Renato, cruzamento, a cabeçada na trave! E a bola ainda foi para fora depois do cruzamento. Essa bola foi desviada contra. Na verdade, o zagueiro chegou por ali. Quase que o Novaes marca o primeiro da Ponte, mas a bola bateu na trave caprichosamente e foi para fora, Adriana. Jogada muito bem trabalhada agora do setor ofensivo Ponte Pretano. Viajou de um lado para o outro, passeando, bem construída. E aí o cruzamento do lado direito, Gabriel Novaes cabeceou. Essa bola resvalou na zaga, senão teria endereço, sim, a Ponte perto aí do primeiro gol. E o Novaes está indo embora agora. Sim, está indo embora então Gabriel Novaes com a 35 para a entrada do 2, Igor Inocêncio. A Ponte fez outra alteração, entrou o 17, o Guilherme Beleia. Já confirmo quem saiu. O próprio Novaes, né? Além do Dudu Vieira para a entrada do Igor Inocêncio. Você confirma já, mas a Ponte bateu mal o escanteio, mesmo assim ficou com a bola pela meia esquerda, jogada pro Beleia, foi pra cima da marcação do Daniel Borges, na tentativa do gingado, acaba cortando o lateral da equipe do América. A posse de bola volta pra Ponte, a Ponte vai pra pressão, pra pelo menos diminuir esse placar e depois buscar o empate. Fica com ela o Emerson Santos, pisa na bola, olha para um lado, olha para o outro, todo o time marcado, ele tem que recomeçar o jogo na meia esquerda com o Igor Inocêncio. Fez o passe pro Elvis, teve que voltar o jogo, Castro faz a armação do jogo, lançamento muito forte, busca o Renato, belo drible do Renato, a bola sobra pro Dodô na entrada da área, a arbitragem para e marca a falta. Não deu a lei da vantagem. E ainda tem cartão no lance. Será que não dava pra deixar correr essa não, hein, Dri? Eu achei que ele ia dar vantagem num primeiro momento ali, mas aí os próprios jogadores da Ponte foram um pouco devagar e tinha também a questão do cartão amarelo, porque o Marlon meia dúzia foi amarelado nesse lance. Confirmar rapidinho as duas alterações na Ponte, foram embora então. 35 Gabriel Novaes e 5 Dudu Vieira para a entrada do 2, Igor Inocêncio e também do 17 Guilherme Beleia. Vai pro cruzamento para dentro da área, tem falta, a Ponte Preta vem chuveirinho por aí, 31 do segundo tempo, o Elvis é o homem das bolas paradas, ele que entrou nesse segundo tempo, bateu o Elvis, o desvio de cabeça, a bola tá viva, Gé coloca na casquinha dentro da área, corta a zaga do América, não tem ninguém lá na frente, por isso Igor Inocêncio é o último homem, já trazendo a Ponte de novo pro ataque pela direita, dominou, rolou a bola pro Renato, entrou aberto na ponta, volta o jogo um pouquinho mais atrás, manobra Macaca tentando abrir a defesa do América, bola lá atrás com o goleiro Pedro Rocha, porque tá tudo fechado. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 31:50, segundo tempo, Série B em Belo Horizonte. América Mineiro. 2 Coelho. Ponte Preta. 0 Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. Pela Série D de dado é o gol do Maringá contra a Inter de Limeira. A Inter de Limeira conhecendo a primeira derrota na competição. Pela Série C em andamento, Náutico 0, Caxias também 0 e Remo 0, São Bernardo também 0. Futebol Globo CBN. O América sem pressa toca a bola no campo defensivo. A Ponte chega para fazer a pressão. O Dalberson dá o balão lá para frente para a briga do Brenner. Ela sobra, fica com o Fabinho, domina na perna canhota, recomeça um pouco mais atrás, trabalhando bola sem nenhum problema o time do América. Moisés faz o passe curto para movimentação do Felipe Azevedo, lançamento na entrada da área, corta de cabeça o Joilson para a zaga da Ponte. Vai brigar o Daniel Borges na direita, vem o Fabinho, não estava impedido, estava sim, o jogador estava vindo quase de perto do goleiro Pedro Rocha, por isso jogo parado,
falta irregularidade favorecendo a equipe da Ponte Preta. Carlão de Freitas, que agora queimou as 5 substituições, né? Ou utilizou as 5 substituições. Até o Guilherme Beleia, que já foi chamado de Baleia antes, tendo a primeira oportunidade dele, jogador que veio do futebol gaúcho. Você já fala porque vem aí o Gé, mais esperto que ele para tirar a bola no cruzamento rasteiro, o zagueiro Júlio que cai. E agora sim vai ter cartão pro camisa 9 da Ponte, Adriana Almeida. No começo do segundo tempo eu falei, o Gé tem que usar a seu favor aí esse jogo de corpo e essa disputa com os defensores do América. E aí não foi isso, tomou cartão amarelo, porque realmente foi tentar ganhar a frente num lance que a bola estava longe, um pouco sem tempo de bola, e por isso então o Gé leva cartão amarelo. E as alterações, Carlão? Olha, Guariz, eu entraria já com o Inocêncio na volta do segundo tempo no lugar do Dudu Vieira. Agora 2-0 me parece, apesar dos 33 minutos e a melhora da Ponte, me parece tarde demais. E o Belé entrou no lugar do Novaes ali para fazer o lado esquerdo, para tentar criar mais oportunidades, mas me parece que o América vai administrando o jogo, né? Tudo bem, a gente entende que a Ponte melhorou. Sim, melhorou, mais criativa, um pouco mais solta em campo, mas o América também abaixou um pouco a guarda. E tá jogando na base do lançamento, por isso a bola volta para a Ponte, à esquerda do campo de ataque, a jogada ali do Beleia, tentou a velocidade, a arbitragem marcou que a bola saiu na tentativa de passe do Dodô, lateral favorece o América à direita do campo de ataque, o Moisés está avisando a arbitragem que tem jogador caído, foram 3 alterações até agora, então creio eu que o Marlon vai sair, por mais que ele esteja falando para o árbitro que está sentindo o adutor, Dri. Sim, e agora ali sentado com muita tranquilidade, e o camisa 97 Gustavinho e também o 30 Nicolas, já à beira do gramado aí, para serem substituídos. O Marlon talvez não vá dar para ele aí para a sequência. Ele deve sair, mas tudo com aquela calma, bem mineirinha, viu, Guarizo? Olha, já vi muita lei do ex, mas o Nicolas é outro ex-Ponte, né? Verdade, uma passagem rápida pela Ponte, né? Emprestado pelo Atlético Paranaense. Isso. Sim, já narrei jogos do Nicolas com a camisa da Ponte Preta. Então vai deixando o campo, portanto, o lateral esquerdo, o Marlon, para a entrada do Nicolas. Vamos ver a próxima alteração no lugar de quem o Gustavinho vai entrar, né? A torcida do América Mineiro fazendo a festa, comemorando esse resultado parcial. Aliás, o toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 35 passados, 35 e 40, segundo tempo, Série B na Arena Independência. América Mineiro. 2 para o Coelho. Ponte Preta. 0 para Macaca, Fábio Scheibe. Central da Bola. Em jogo atrasado da 6ª rodada da Série A do Brasileirão, Criciúma perdeu em casa para o Cuiabá hoje 5-2. E a notícia de agora há pouco, Júnior Rocha deixou o comando técnico do Guarani. A Ponte continua rondando a área do América. Jogada pela esquerda com o Beleia, fez a tabela com o Dodô, recebeu de volta, vai para a linha de fundo, acaba esquecendo a bola, chega o Juninho para fazer o corte em cima do Beleia. Ele recupera, ganha do Gustavinho, tenta chegar pela meia esquerda, 2 na marcação, fica de costas, tem que voltar o jogo para o Gabriel Risso. Faz o passe para o Dodô que se estica para voltar a bola um pouquinho mais atrás na meia esquerda para o Emerson Santos. A Ponte vai tentando abrir a defesa, por isso até os zagueiros vêm para frente. Joilson faz o passe em busca do Igor Inocêncio. Na verdade é o Renato que está com a bola. O Igor está perto da ponta esquerda, perto da ponta direita pedindo a bola, mas preferiu fazer inversão de jogo. A zaga da Ponte fica do lado esquerdo. O Gabriel Risso faz a jogada curta com o Beleia. Que caneta, que rolinho para cima do Gustavinho, mas acaba perdendo a bola. Puxa o contra-ataque. O América na ponta direita dispara. Daniel Borges espera a chegada dos companheiros. Agora tenta o passe para a chegada do Brenner, deu certo, o Brenner brigou no carrinho, faz o corte, o Risso coloca a bola para fora e a arbitragem marca o lateral para o América. Gustavinho tá em campo, a gente sabe, agora quem saiu? Confirmando, Fabinho. Vou confirmar já as 2 mexidas do Coelho, Guarizo. O Fabinho, 28, foi embora, para a entrada do 97, Gustavinho. O Marlon, né, que a gente já falou, camisa meia dúzia, saiu lesionado para a entrada do 30, Nicolas. 37, vamos chegando a 38 do segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vai trabalhando bola o América, chega o Juninho na meia direita, rolou pro Brenner, tá de costas, voltou o jogo pro Daniel Borges, rondando a área, faz a tabela, Gustavinho deixa a bola escapar, recupera, recomeça o jogo um pouquinho mais atrás com o Amaral. O último homem é o Éder, faz a inversão de jogo buscando o Júlio, foi um tijolo pro Júlio, mas o zagueiro chega, consegue consertar, mas na hora de tocar pra frente pro Nicolas, a bola foi direta pra fora, lateral favorecendo a Ponte à direita do campo ainda de defesa. Igor Inocêncio na cobrança, faz o passe ali pro Dodô, volta o jogo pro Joilson, a Ponte roda a bola para um lado, pro outro, tenta diminuir o placar, tenta voltar pro jogo, tenta, quem sabe, buscar mais 2 gols e chegar em Campinas com 1 ponto. Mas tá difícil. O América vai administrando o jogo. No campo de defesa, o Éder reposiciona todo mundo, reclama com o árbitro, pisa na bola, até porque é o Gé que tá sentindo. Lembrando que o Nelsinho já trocou 5 jogadores, né, Adri? Cãibras, me parece aí, o Gé com muitas dores e inclusive o árbitro já faz o sinal ali para entrar o atendimento e retirar o Gé em campo. Vamos demorar um pouquinho mais aí para ter o recomeço do jogo. A Ponte que vai perdendo por 2-0 e lembrando, né, Guarizo, que o jejum continua. Desde 2016 a Macaca não vence o América que esse ano está invicto no estádio Independência e na Série B perdeu só um jogo. O time caminha bem tranquilamente aí para voltar ao Brasileiro da Série A. E o Jack ficou tantos jogos fora aí pelo sai não sai, né, Carlão de Freitas? Agora a oportunidade de 90 minutos para ele, acabou sentindo um pouquinho fisicamente. Sentindo, já jogou bem, brigou, claro, teve poucas oportunidades, pouco acionado, né, principalmente na primeira etapa, mas gostei do Jé, truculento, brigador e tal, mas eu gostei. Se mostrou disposto, uma das boas peças da Ponte no jogo contra o América hoje. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere aqui com a gente tempo e placar de jogo. Passados 40 minutos, segundo tempo, Série B em Belo Horizonte. América Mineiro. 2 para o Coelho. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da bola. Fábio Chaibi. Amistoso internacional, 13 minutos do primeiro tempo em Chicago, Argentina 0, Equador também 0. E nesta tarde o Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste. O tricolor é tricampeão da Copa do Nordeste. Futebol Globo CBN. E o América vai tocando bola para ganhar tempo. Tenta dar uma espetada no contra-ataque para o Felipe Azevedo. Chega atropelando ali o Joilson. Falta em cima dele na intermediária, perto da linha que divide o campo, do lado esquerdo do ataque do América. Nenhuma pressa para cobrança. Vai administrando, vai respirando. O América somando 3 pontos, assumindo a liderança desta Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel Borges está com a bola, faz o lançamento na ponta para o Juninho. Invadiu a área, tentou cruzamento de braços fechados. O Castro muito esperto para não cometer o pênalti. A bola volta no Gustavinho, tentou o passe. Vem Guilherme Beleia para arrumar para o time da Ponte, mas acaba soltando mal a bola. Amaral fica com ela pela ponta direita, fez o passe pro Daniel, cruzou no segundo pau, matou no peito o Brenner, chega cortando do jeito que dá por ali o Inocêncio. Bela jogada do Dodô, só que ele teve que voltar para trás. O Gabriel Risso tá perto da área, dá um balão na bola, acerta o árbitro. Pelas novas regras, bateu no árbitro, a posse de bola é para o time que estava com ela, certo? E melhor que seja assim, né? Porque senão o América ia ter um ataque gigantesco ali depois dessa assistência do árbitro. A Ponte vai perdendo 2-0. 42 do segundo tempo. Fica com a bola o Risso, abre na esquerda o jogo pro Beleia. Ginga tem marcação de 2, por isso ele volta o jogo pro Gabriel Risso. Deixa com Elvis pela meia direita. Elvis também marcado, consegue encontrar o Renato. Movimentação do Dodô para receber a bola, fez a tabela com o Renato que deixou passar pro Igor Inocêncio. Pela ponta direita, calibrou o cruzamento, inverteu o jogo, ela chega no Beleia. Bom domínio do Guilherme Beleia, não tinha espaço para bater, ele voltou pro Gabriel Risso, de volta pro Beleia. Pela ponta esquerda, ganha o espaço, vai para
pra cima, tenta a caneta em cima do Daniel Borges, chega cortando o Gustavinho, recupera a ponte, esperto o Beleia, sobrou a bola pro Dodô na entrada da área, no círculo, pro Inocêncio, que arrisca de longe, e aí a bola vai no alambrado para não chegar na arquibancada, primeiro ali no bico da grande área, uma boa jogada da ponte, aí o chute do Inocêncio estragou tudo. Até pediu desculpas ali para os companheiros, porque ele mesmo reconheceu que foi um chute muito torto. O América agora vai só controlando as ações de jogo nesse finalzinho lá no Independência, viu, Guarizo? E toca para um lado, toca para o outro, chega a pressão da ponte, mas o América, como já destacou a Adriana, bem treinado. Mesmo quando parece errar o passe, vem buscar o Felipe Azevedo. Agora o Daniel Borges perdeu pro Beleia. Tá pedindo o Gé na entrada da área, rolada pra ele, chega a marcação, cai. O Gé fica pedindo pênalti, a arbitragem não dá nada. Contra-ataque do América pra corrida do Moisés. Tá cansado, tá desgastado, mas pega a bola na meia esquerda pra invadir a área, fez o passe pro Brenner. Chega a marcação do Castro com toda a força. O zagueirão da Ponte consegue fazer o corte. Fica com ela o Renato pela meia direita, faz o passe do lado esquerdo pro Elvis, aparece, domina, olha para todo mundo e faz o lançamento, escolhe voltar pro Renato lá na ponta direita. Chega cortando de cabeça o Nicolas, a bola vai para fora, arremesso lateral favorecendo a Ponte Preta. Carlão de Freitas, um volume de jogo maior da Ponte, mas o gol não sai. Um volume, eu acho que também em virtude da queda do América, né? A vantagem adquirida já nos minutos iniciais do segundo tempo, mas a Ponte deu mostras assim, de que pode mudar para melhor, né? Na sequência da Série B, o Nelsinho pode rever essa situação do Rez, o time melhorou, a própria lateral direita aí com o Igor Inocêncio retornando à posição, né? Acho que no dia a dia o Inocêncio também caiu de produção, por isso perdeu a posição, por um jogador que sequer é da lateral direita, mas é uma derrota talvez até esperada, né, pela força do América, pelo propósito do América, mas eu acho que a partir desse jogo o Nelsinho pode mudar aí a rota com relação à escalação do time. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Atingimos a marca de 45 minutos. Mais 6. Vamos a 51, portanto, desse segundo tempo. Na prática, ou em teoria, dá pra Ponte buscar 2 gols em 6 minutos. O problema é que tem que fazer um antes, não existe cesta de 10 pontos, né? Olha, no futebol tudo é possível, mas eu acho que dessa vez vai prevalecer a lógica dos minutos finais. E vem o América pela ponta esquerda, cruzamento do Gustavinho, encontrou o Azevedo, ele deixa a bola passar, chega cortando o Emerson Santos ali na meia-lua, tenta sair jogando, mas o Júlio César ganha na vantagem para cima do Renato, o zagueiro vira a ponta esquerda, faz o passe pro Brenner, saindo da área, tenta calibrar o chute, rolou pro Juninho, passou pra tabela, a bola bateu no Castro, sai, abraça, a bola fica com ela o goleiro Pedro Rocha. Pedrão dá o balão pra frente, pra tentar buscar na ponta esquerda o Gé. Brigou com o Daniel Borges, a arbitragem parou, tá marcando ali uma falta do camisa 9 da Ponte, que fica revoltado com a arbitragem. Ele deu uma peitada no Daniel Borges, vamos dizer assim, né, Adri? É o excesso de vontade do Gé, né? O torcedor pontepretano já tá até acostumado com esse jeito que mostra muita raça, mas às vezes passa do ponto. Vem a Ponte de novo, Guilherme Beleia faz o passe para Emerson Santos, que deixa na meia esquerda com Gabriel Risso. Gabriel Risso volta o jogo para o Emerson, vira para o Elvis, bom domínio do Elvis, a marcação tá longe, ele joga para a perna esquerda, faz o passe de 3 dedos para o Beleia, não dominou. Bola vai direta pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o América. Sim. Uns 3, 4 lances no segundo tempo, né, com a entrada do Elvis, a gente percebe assim, o Elvis ele é tão acima da média, a parte técnica dele, que os atacantes da Ponte eles não entendem o raciocínio do Elvis, né? O Beleia foi um exemplo disso. Teve um lance anterior, não sei se foi o Novaes enquanto estava em campo e tal, mas a mesma coisa, o Elvis pensou de uma maneira correta, executou
e o atacante não entendeu. Jogar com craque é difícil também. Tropeçou na bola o Beleia na tentativa de lançamento do Elvis de 3 dedos, que era muito boa. Vem a ponte de novo no círculo central, boa jogada do Dodô, toca na esquerda, abre o jogo, Gabriel Risso, fica com a bola, o Risso volta pro Dodô de novo, encara o primeiro, encara o segundo, devolveu pro Risso, na grande área, faz o cruzamento, corta a zaga, vem de novo, sobrando pro lateral argentino, que abre o jogo pro Beleia. Beleia volta na meia esquerda pro Igor Inocêncio, tenta limpar o lance na hora do passe, a bola bate no jogador do América e volta no Inocêncio. Ele dá um bom drible, uma boa finta, fica com a bola pela ponta esquerda, Beleia vai pra cima do Daniel Borges, tenta acelerar o jogo, tenta ir pra pedalada, passou bem o Beleia por 2, passou por 3, bateu pra fora! Foi fazendo fila, o problema é que na hora da finalização tava caindo o Guilherme Beleia, teve que chutar meio de carrinho, a bola foi na rede pelo lado de fora, Adri. Tentou mostrar habilidade ali, né, e saindo da marcação do América, que é muito bem ajustada. E aí é o que você disse, na hora de finalizar, a bola já estava um pouco mais na frente do que a posição certa ali entre distância de bola e pé. E aí o chute foi fraco, fora, tentou o cantinho, tiro de meta já cobrado, o Coelho vai vencendo com tranquilidade por 2-0. Tem mais 2 minutos e 20 de bola rolando no Independência, 48:50 agora. Vai tocando bola ponte, o América adianta a marcação, o Renato tentou tocar para trás, perdeu, vai ter que dar um balão na bola, o Igor Inocêncio, ele encontrou o Dodô. Boa jogada do Dodô, ainda no campo defensivo, limpa o lance, toca na esquerda pro Elvis. Domina o Elvis, tenta acelerar o jogo, o Risso deu seta pela ponta esquerda, chegou cortando de cabeça o Daniel, vai o Elvis de novo pro Risso, a posição é legal, fizeram a tabela, recebeu o Elvis, Gabriel Risso, cruzamento no segundo pau, a briga pela bola, cabeçada do chão, pega Dalberson! Fica se lamentando o Jé, que foi aquela cabeçada de centroavante no chão, só que em cima do goleiro, Dri. Deu um tapa no gramado agora, em sinal de lamentação o Jé, né? Ele subiu mais, subiu soberano, mas aí na hora do cabeceio ele não foi certeiro para estufar as redes. Deve ter sido a última boa grande chance da Ponte nesse jogo. 49-40, o América vence por 2-0, a Ponte tenta de novo. Pela direita o Renato foi segurado ali pelo Nicolas, a falta favorece a Ponte. À direita do campo de ataque na intermediária, só que ainda longe. É bola para chuveirar lá dentro. Quem vai, lógico, é o Elvis, né? O homem das bolas paradas. Camisa 10 da Ponte, dessa vez não. O Elvis estava longe, agora sim. O Inocêncio foi lá perto da bola, o Elvis, chá comigo. Passamos de 50 do segundo tempo. Domínio do Elvis, devolveu para o Inocêncio, todo mundo dentro da área. Cruzamento no segundo pau, vai brigar todo mundo lá. Cabeçada do Castro, defesa fácil. Encaixa o goleiro Dalberson para ganhar mais alguns segundos. Jogo de muita luta da Ponte Preta, mas o América Mineiro é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai o goleiro Dalberson sem pressa nenhuma, ele bate de canhota lá para o campo de ataque. Vai sobrar para o Igor Inocêncio, domina com um pouquinho de dificuldade, mas ele sai do Brenner e rola curtinho no campo defensivo com o Jailson. Rolou para o Dodô, belo drible de corpo em cima do Gustavinho, caiu, parou, pediu falta quando apita o árbitro. Final de jogo na Arena Independência. América Mineiro. 2 para o Coelho aos 12 minutos do primeiro tempo, um gol contra do Dudu Vieira e aos 5 do segundo tempo, o gol do Fabinho. Ponte Preta. 0 para a Ponte Preta. Derrota da Macaca jogando fora de casa, primeira derrota do técnico Nelsinho Batista no segundo jogo no comando da Ponte. Adriana Almeida, Ponte Preta que lutou, mas não conseguiu. Guarizo, era um jogo que, vamos dizer, aqueles adversários que se algo a mais como a vitória viesse, seria até surpresa, porque o América faz realmente uma campanha muito boa. O Nelsinho foi para lá tentando pelo menos aí sair com um pontinho ou quem sabe uma surpresa no contra-ataque. O Carlão vai falar com muito mais propriedade, mas, por exemplo, o contra-ataque hoje da Ponte não funcionou, que eu me lembre, em momento algum. E aí fica muito difícil com um time já tão ajustado. E é aquele time, o América, que bateu e deve voltar, né? Então, assim, tem ainda um investimento muito digno de Série A, né? Ficou alguns anos na principal divisão.
jogadores muito mais carimbados do que da Ponte Preta, experiência e também currículo. E aí comemoram, inclusive, agora os jogadores do Coelho, com a modesta torcida do América, que está no estádio Independência, e aquela invencibilidade no Independência continua para o time do América e para o técnico Nelsinho Batista. Mais uma derrota aí, essa que é a primeira desse retorno dele, ele que venceu na estreia, mas não conseguiu manter a boa sequência. Agora vai reencontrar o filho no Majestoso na próxima rodada. É verdade. Vamos então fazer um rápido intervalo aqui. Até às 9 horas a gente vai levar, né, as conversas. Aqui dificilmente teremos entrevista coletiva, né, hoje do técnico Nelsinho Batista, mas a gente vai escolher o craque do jogo, o pior em campo. A gente vai escolher também, ou melhor, o Fábio Scheib vai trazer todos os resultados aí desse domingo de futebol pelo Brasil. Então a gente, em 2 minutinhos, está de volta. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. América Mineiro, Ponte Preta. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheib se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. América Mineiro, Ponte Preta. Marco Guarizo. Final de jogo na Arena Independência, 2 para o América Mineiro, 0 para a Ponte Preta. E a equipe do Futebol Globo CBN Campinas vai eleger agora o craque do jogo. Geralmente o narrador vota primeiro, mas não vou fazer isso não. Vou passar para o Carlão de Freitas, o seu craque do jogo, Carlão. Eu acho que ele jogou o suficiente para ter uma participação especial na vitória do América, o argentino Benítez. Um voto para o Benítez, portanto, Adriana Almeida. Guarizo, eu estava muito em dúvida no Fabinho também, né? Porque fez o segundo gol e participou do primeiro ali, né? Quase fez, se não fosse o contra do Dudu. Mas o Benítez, ele é mais incisivo e tem mais participação ali
né, naquela coisa do maestro, né, que o Elvis tenta fazer bem na ponte, mas o Benítez já muito mais bem entrosado e com um fôlego muito melhor aí nesse time do América, tem tudo para ser um dos destaques dessa Série B, armando todas as jogadas e por isso, para mim, também o craque do jogo, o argentino Benítez. Então tá eleito, não vou nem precisar votar no Fabinho. Benítez, o argentino, é o craque do jogo de América 2, Ponte Preta 0. Mas, porém, entretanto, todavia, se temos o melhor... O pior em campo. Aí, Carlão de Freitas, eu jogo a bomba pra você. É uma bomba mesmo, né? Eu, sinceramente, eu fico meio chateado, né? Eleger o pior em campo é ruim, né? Você expor o jogador. E o pior em campo, o meu hoje é o Dudu Vieira, né? Mas com algumas ressalvas, o Dudu foi escalado ali na lateral direita de uma maneira improvisada. É um cara que eu gosto, é um cara que tem o estilão da Ponte, né? De muita entrega, de muita luta. Mas eu acho que se tivesse um pouquinho mais de calma, não teria feito o gol contra também. Chegou ali atabalhoado, meio torto, né? Também na ânsia de tirar a bola, mas com o corpo mal posicionado e fez o gol contra. Por isso, Dudu Vieira é o pior em campo hoje pela Ponte Preta contra o América. Adriana Almeida. Eu vou te dar o trabalho depois de desempatar ou empatar tudo, porque meu voto vai ser diferente. Como um puxão de orelhas, assim, um sinal de alerta, porque eu esperava mais desse jogador quando ele veio. Hoje entrou em campo, é claro, com pouco tempo. O Renato, atacante, fez gol no último jogo, mas quando foi contratado, para mim, seria um dos protagonistas desse setor ofensivo da Ponte, de repente, brigando pela posição com o Gé, ou fazendo dupla com o Gé, ou com o Gabriel Novaes, até pelo currículo, pela experiência. E porque, assim, né, visualmente me parece em forma, mas o Renato parece que não consegue emplacar com a camisa da Ponte Preta. Por isso, hoje, até porque entrou novamente, e aí eu fico com aquela, fez o gol no último jogo, quem sabe dessa vez vai ser diferente a história dele com a camisa da Ponte, mas hoje praticamente nem pegou na bola, e é por isso que eu voto no Renato. Infelizmente, aí eu vou dar mais aquela cutucada, viu, Guarizo? Infelizmente, nenhum treino é aberto, a gente não consegue ver nada do que se passa portão adentro, tanto do Jardim Eulina como do Majestoso, para entender o desempenho no treino desses jogadores como o Renato e entender melhor por que não são acionados e aí na hora de entrar em campo realmente não vão bem. Pois é. Então, um voto para o Dudu Vieira e um voto para o Renato. Eu vou desempatar votando no Dudu Vieira. Repito tudo que o Carlão disse. Estava jogando fora de posição. É até uma maneira de criticar a escolha do treinador. Claro, o Nelsinho está começando, o Nelsinho sabe muito mais de bola do que esse que vos fala. Porém, se você tem um jogador da posição, você improvisar alguém, e aí acabou tomando aquela bola nas costas que acabou resultando num gol contra, né? Se o Dudu não faz o gol, a bola chega no Fabinho, ele faria o primeiro do América. Então, o pior em campo hoje, com muitas ressalvas, né? Porque a gente vai analisar o jogo daqui a pouco e vai ver que a Ponte não foi tão mal assim, o adversário que era superior, mas Dudu Vieira é o pior em campo da partida. América 2, Ponte Preta 0. Agora vamos seguir. Vou chamar o Fábio Scheibe com os resultados dessa rodada e a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Central da Bola. Vamos lá, Guarizo. Nona rodada, que tem bastante jogos ainda para ser finalizada. Porém, ela começou na sexta-feira com a vitória do Curitiba 4-2 para cima do Ituano lá no Couto Pereira. No Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino fez 3-1 no Santos. Terceira derrota consecutiva do Peixe na competição. Ontem no Brinco de Ouro, você acompanhou aqui na CBN, o Guarani perdendo em casa, o Guarani perdendo para o Operário por 1-0. E o Guarani lanterninha da competição, que hoje anunciou o desligamento do técnico Júnior Rocha do comando da equipe bugrina. Então o Guarani neste momento sem técnico. Júnior Rocha ficou 38 dias apenas no Brinco de Ouro e já deixou o comando técnico da equipe. Mais detalhes você tem no GE, no Globo Esporte,
aqui no nosso site. Também você pode acompanhar na cbncampinas.com.br. Ontem também o Amazonas fez 2-1 no Brusque, jogando lá em Manaus. Hoje, mais cedo, no clássico o catarinense, o Avaí empatou com a Chapecoense 0-0. Tivemos a vitória do América sobre a Ponte e amanhã mais 2 jogos. No estádio Oba, em Goiânia, o Vila Nova recebe o Ceará. E lá no Recife, na Arena Pernambuco, o Sport encarando o Paysandu. Na terça-feira tem duelo do Mirassol contra o Goiás. O Goiás caiu então para o vice-liderança com essa vitória do América sobre a Ponte Preta. O Goiás tentando retomar a liderança enfrenta o Mirassol. O Mirassol que está na 7ª colocação e ainda restando um jogo nessa rodada, mas ainda sem data definida, porque o CRB iria encarar o Botafogo de Ribeirão neste final de semana. Porém, o CRB disputou hoje a final da Copa do Nordeste. O CRB acabou ganhando do Fortaleza por 2-0 no tempo normal, mas nas penalidades o Fortaleza bateu o CRB e se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste. O tricolor do PC do CRB, então, jogando com o Botafogo ainda sem data definida. Vamos à classificação da Série B. O primeiro colocado é o América, 18 pontos ganhos. O segundo, o Goiás, 17. O terceiro, o Avaí, com 17 pontos também. E o quarto é o Santos neste momento. O Santos ainda pode cair fora do G4 ao final dessa rodada, porque o Ceará ainda joga. O Ceará é o 5º colocado. O Operário é o 6º com 15 pontos ganhos também. O Mirassol é o 7º com 14 pontos ganhos. Curitiba, 8º, 14 pontos ganhos. Novo Horizontino, 14 pontos, é o 9º colocado. O Sport é o 10º, tem 12. Vila Nova, 11º com 11. Amazonas, Chapecoense também tem 11 pontos ganhos. A Ponte Preta, que perdeu na rodada, estagnou, ficou na 14ª colocação com 9 pontos ganhos. Neste momento a Ponte está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Na 15ª colocação o CRB tem 8 e o Paysandu, que também ainda joga na rodada, tem 8 pontos ganhos. Na zona de degola, 3 paulistas, viu, Guarizô? Botafogo de Ribeirão, Pantera é o 17º colocado, 7 pontos ganhos. O Ituano, 18º, 6 pontos ganhos. O Brusque, o 19º, vice-lanterna, com 6 pontos ganhos. E na lanterninha, o Guarani, apenas 4 pontos ganhos. Vale relembrar, mais uma vez, ressaltar que o Guarani, neste momento, está sem técnico após a demissão do treinador Júnior Rocha, do comando do Bugre. O Guarani que tem apenas 4 pontos, 1 vitória na competição e 1 empate. Fábio Chaib, seleção brasileira, seleção argentina, os amistosos internacionais antes da Copa América. Exatamente, tem bola rolando, 38 minutos do primeiro tempo em Chicago, nos Estados Unidos. A Argentina está empatando com o Equador por 0-0. Lionel Messi se recuperou de uma contusão, uma lesão que tinha deixado fora ele dos 2 últimos amistosos da equipe campeã mundial, atual campeã mundial da Argentina, mas o Lionel Messi está no banco de reservas neste momento. Argentina 0, Equador também 0. Ontem o Brasil, em preparação para a Copa América, fez um amistoso contra o México, lá no Texas, para mais de 70 mil pessoas no estádio. Venceu por 3-2 a equipe mexicana. Gols de Andréas Pereira, Gabriel Martinelli e Endrick para o Brasil. Endrick marcando já nos acréscimos do segundo tempo. Ao redor do mundo, hoje a Itália também jogou, bateu a Bósnia-Herzegovina por 1-0 e a França empatou com o Canadá por 0-0, viu, Guarizô? Perfeito, Fábio Chaib. Nossos ouvintes estão participando aí pelo 19991869070, pelo youtube.com/CBN Campinas. Tem muita gente participando. O Claudemir Ceroni fala: mais uma vez a Ponte Preta vai lutar para não cair. Nelsinho tá experimentando. Colocar Dudu Vieira na lateral foi uma péssima opção. Aqui o recado do torcedor ponte pretano que tá na bronca. O Adão Mesquita tá participando com a gente também no YouTube, no youtube.com/CBN Campinas, no chat. O Cauã Alves também. O Valdir Félix fala: Ponte Preta difícil. Esse ano o futebol campineiro vai sofrer muito. Infelizmente é uma verdade, né? O futebol campineiro com os 2 times na parte de baixo da tabela. O Rogério Pauletti tá mandando um abraço aqui também. Fala que haja cardiologista para torcedor de Ponte Preta e Guarani também. Um abraço aos amigos da CBN. Um grande abraço a ele. O Edinho Margarido também tá na escuta aqui com a gente, viu, Guarizão? Muito obrigado, Fábio Chaib. Deixa eu pegar um destaque final da Adriana Almeida, falando aí da semana da Ponte Preta.
É muito verdade o que você citou no fim da partida. Hoje em dia, repórter não tem mais acesso a treinamentos. Quando vai fazer a entrevista coletiva, não consegue nem ver o aquecimento, né? Hoje em dia, as coisas estão muito fechadas. E aí, falar da preparação para esse jogo do encontro de pai e filho no domingo que vem, Ponte Preta e Novo Horizontino. Só um cartão hoje, se minhas anotações estão certas, só o Gé tomou cartão amarelo hoje, né? Sim, Guarizo, e isso deixa aí o técnico Nelsinho Batista mais confortável, porque não tem jogador suspenso de um jogo para o outro, e o outro jogo será justamente contra o Novo Horizontino, comandado já há muito tempo por Eduardo Batista, inclusive, né, no ano passado, Ponte e Eduardo Batista se enfrentaram em algumas situações, tanto na Série A2 do Paulista, como depois na Série B. Então, o Eduardo, se não me engano, é um dos técnicos mais longevos aí das divisões do Campeonato Brasileiro e vai reencontrar Nelsinho Batista, né, eles que devem se encontrar muito aí pelo dia a dia, mas aí em campo pela primeira vez, algo emocionante aí, apesar do Eduardo Batista ter amargado o último rebaixamento da Ponte, né, da Série A para a Série B. É um treinador que também, ao mesmo tempo, fez a melhor campanha da história da Ponte nos pontos corridos da Série A em 2016. Então, é muita história, é muita bagagem. E o Nelsinho, né, ex-jogador lá de 1969, de uma campanha histórica. Depois técnico pela, agora, terceira vez à frente da Ponte Preta. Então, a gente tem aí histórias e histórias que poderíamos ficar aqui a semana inteira contando em todos os programas esportivos da CBN. Mas o negócio é agora, é o hoje, e o hoje da Ponte Preta volta a ser complicado, porque se depois da vitória contra o CRB o time respirou ali longe do Z4, essa derrota de novo recoloca o time numa posição mais complicada, e inclusive aí na próxima rodada, caso a Ponte não tenha sucesso, pode retornar àquela temida zona de rebaixamento. Mas, por outro lado, né, o Nelsinho Batista vai ter uma semana cheia aí para pensar essa equipe. De repente, pode contar com o retorno do zagueiro Matheus Silva, que hoje foi vetado com dores no joelho. Ele sentiu e jogou no sacrifício no jogo contra o CRB, um joelho que já teve uma lesão séria, por isso foi preservado do jogo. Vamos ver como é que vai ser a recuperação desse zagueiro ao longo da semana para tentar aí descobrir se ele volta para o jogo contra o Novo Horizontino. Nas demais posições, o Nelsinho ficará à vontade para escolher a melhor configuração. Carlão falou aí sobre as boas entradas do Elvis, tanto no jogo passado como hoje. Nelsinho falou que vai esperar um pouco mais, colocando ele ao longo da partida. Vamos ver se isso muda com essa pressão pelo resultado. Fato é que o Novo Horizontino também tem uma campanha muito boa, assim, muito parecida com o América Mineiro. O América, que antes de entrar em campo com a Ponte tinha 15 pontos, agora foi 18. O Novo Horizontino hoje tem 14 pontos. Então é um time bem treinado também, entrosado, com uma sequência legal na Série B. Vamos ver, vai ser um duelo bom às 17 horas, sábado, no estádio Moisés Lucarelli. Guarizo. Adriano Almeida, sempre um prazer trabalhar com você. Muito obrigado pela presença aqui com a gente e até a próxima, Adri. Prazer é todo meu sempre, né, meu amigo Marco Guarizo, de longas jornadas. Longas. Sim. A gente até já correu de torcedor quando o Nelsinho Batista era técnico. Era você que estava comigo naquela invasão do CT, sim, né? Sim, senhora. Exatamente. Eu fiquei tentando resgatar isso, mas a sua memória é bem melhor do que a minha. Nossa, eu lembro o Nelsinho com 1,60 m dele encarando uns caras grandes da torcida lá. Sim, pedindo respeito, né? E nós éramos os únicos repórteres lá em loco, né? O tempo todo acompanhando tudo aquilo, né? E quando os torcedores que invadiram falaram assim, imprensa fica longe, senão vai apanhar também. Pois não. O que a gente ia fazer, né? Não, graças a Deus, apanhar em campo de futebol eu ainda não apanhei. E nunca vai apanhar, esperamos. Deus te ouça. Sempre é um grande prazer, Guarizo, estar à frente desse microfone. Semana que vem eu volto com certeza. Obrigado, Adriano Almeida. Boa noite pra você. Tem gol. Tem gol, Fábio Scheib. Gol no amistoso internacional. Ángel Di Maria faz para a Argentina. Agora Argentina 1, Equador 0. 44 minutos do primeiro tempo. Partida que está sendo disputada em Chicago, nos Estados Unidos. E agora a gente vai voltar a falar de Ponte Preta e América Mineiro. A vitória do Coelho por 2-0. Porque chegou a hora... O comentário do jogo. Carlão de Freitas, se a gente falasse antes da bola rolar, olha,
o jogo vai ser 2-0 para o América Mineiro. Não seria nenhuma surpresa, pela capacidade técnica, pela superioridade que o América tem em cima da Ponte hoje. E o jogo foi mais ou menos isso, né? Claro que um gol aos 12 minutos quebra toda a estratégia, mas a Ponte fez um segundo tempo valente, principalmente, né? O problema é que já tinha tomado o gol, né? Olha, Guarizo, você tocou num ponto importante. É claro que o segundo tempo, ele deixou uma impressão legal para o torcedor da Ponte. Uma impressão de enfrentamento, de equilíbrio de ações, de uma capacidade até de diminuir o placar. Agora, eu levo muito em consideração o assunto que você tocou, os 2 gols no início de cada tempo, né? Isso deu muito conforto para o América durante a partida, e principalmente no segundo tempo, em que a vantagem já era de 2 gols. Aí ficou difícil para a Ponte, o América administrou, levou o jogo como quis na etapa complementar. A Ponte até teve mais volume, como você disse, criou oportunidades, até colocou bola na trave, mas o jogo passou a impressão de que assim, a Ponte não iria conseguir reagir, em virtude também desta qualidade do América e também por esta situação confortável que o próprio América construiu no jogo. Porém, até durante a partida, eu disse que o desempenho contra o América, ou a escalação, o jogo contra o América em si, toda a preparação e colocando os 90 minutos em pauta, eu acho que são situações que servem de reflexão para o técnico Nelsinho Batista daqui para frente. A Ponte tem um jogo duríssimo agora contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino é o 9º colocado com 14 pontos, mas ali, né, na beira do G4, isso mostra o equilíbrio do campeonato, né? O Ceará é o 4º colocado com 15, o Novo Horizontino é o 9º com 14, a diferença é de apenas 1 ponto. Então mostra a força do Campeonato Brasileiro da Série B, o equilíbrio que é. E a Ponte enfrenta esse adversário muito forte, que venceu o Santos na última sexta-feira. Podemos colocar até o Novo Horizontino como favorito, né? Pela equipe que tem, pelo campeonato que faz, pelo propósito que hoje tem na Série B, que é propósito de acesso, né? Eu acho que o Novo Horizontino hoje tem uma capacidade de brigar pelo acesso. Porém, eu acho que o Nelsinho poderia rever esta escalação. O Elvis, toda vez que a gente vai falar do Elvis, a gente tem que ressaltar a parte física. Sim, entendo e acho plausível o técnico Nelsinho Batista ter aí algo para o Elvis, um direcionamento para o Elvis. Só que a equipe com o Elvis é uma, a equipe sem o Elvis é outra. Com o Elvis, a Ponte encorpa. Com o Elvis, a Ponte tem a qualidade. Com o Elvis, a Ponte tem a organização. É claro que fisicamente é um jogador que deixa a desejar. Em alguns momentos da partida se torna um atleta a menos. Só que, para jogar em casa, com a responsabilidade de ter que construir uma vitória, o Elvis tem que jogar. Então, se eu fosse o Nelsinho, eu repensaria esta situação, claro, se reunindo com o departamento físico da Ponte para saber qual é a real condição do Elvis, porque a Ponte vai precisar. Se ela quiser vencer jogos, ela vai precisar do Elvis. Não concordei também com a improvisação do Dudu Vieira no lugar do Igor Inocêncio, não que o Dudu estivesse fazendo um grande campeonato, muito pelo contrário, não que o Igor estivesse fazendo um grande campeonato, muito pelo contrário, o Igor caiu demais, tanto é que ele perde a posição para um cara improvisado. Só que, entre ter um cara da posição e um improvisado, eu prefiro ter um cara da posição. Agora, o Nelsinho trabalhou durante uma semana, é lógico que ele observou o Igor Inocêncio e o Dudu Vieira, e no entendimento do Nelsinho, o Dudu estava numa melhor situação. Agora, improvisado é complicado, né? Chegou torto no lance, fez gol contra, muito vulnerável a Ponte no setor dele na primeira etapa, e custou aí a vantagem do América, né? O América construiu uma vantagem no início da primeira etapa. Ou seja, eu acho que é uma derrota que o torcedor vai se lamentar. Claro, a postura no primeiro tempo foi assustadora. A Ponte não passou do meio campo. Mas é uma derrota que, até pela melhora da Ponte na etapa complementar, e levando em consideração que o América também arrefeceu um pouquinho em virtude da vantagem construída, mas foi um jogo em que deu sinais para o Nelsinho. Eu acho que algumas reflexões deverão ser feitas nesta semana, trabalhar o Elvis para que ele seja titular, de repente reforça com mais um volante e deixa o Elvis mais tranquilo, ataque com 2 atacantes, trabalhar também o Igor Inocêncio para que ele volte a ajudar a Ponte,
para que a Ponte tenha um time competitivo, pelo menos para ficar ali no meio de tabela, não passar tanto sufoco como passou na temporada passada. Uma derrota normal, mas que serve de reflexão. Pontos positivos aconteceram, pontos negativos ocorreram também, muito mais, aliás, principalmente o primeiro tempo, em que foi assustadora a postura abaixo da macaca campineira, Guarizo. Olhando pra frente, então, é diferente, pra gente até colocar o Guarani na conversa aqui também, nesse finzinho de jornada, você vê mais perspectiva dentro da Ponte Preta. Né? Acho, vejo mais perspectiva, não falo em acesso, mas infelizmente hoje, como Campinas está brigando para não cair, eu acho que a Ponte, ela tem mais, neste momento, né? O futebol ele é muito dinâmico, mas neste momento eu acho que a Ponte tem mais a entregar que o Guarani. O Guarani vai precisar passar por um processo de reorganização, de reformulação, e um processo drástico, um processo radical, se não quiser cair de divisão. O Guarani, o problema do Guarani eu acho que é bem maior que o da Ponte. A Ponte tem problemas? Tem, muitos também. Só que eu acho que são problemas com um poder de resolução maior. A situação do Guarani é uma situação mais dramática e que requer hoje mais atenção. É isso, Carlão de Freitas. Fábio Scheib trazendo, né, informação do GE, dos nossos colegas aqui de Campinas. Júnior Rocha demitido hoje, né, Scheib? Ontem já se tinha toda aquela especulação, depois da derrota em casa para o Operário de Ponta Grossa, mas hoje foi confirmada a saída do treinador numa nota oficial do Guarani também. Era uma pedra cantada, né, Guarizo? Ontem a gente estava na expectativa já do Guarani demitir o Júnior Rocha, mas ele foi para a entrevista coletiva, deu as caras ali depois da derrota para o Operário, mas a diretoria bugrina esperou até hoje para demitir o treinador Júnior Rocha após 38 dias de trabalho apenas. O terceiro treinador demitido do Bugre este ano. Tivemos já Humberto Louser, o Claudinei Oliveira e agora o Júnior Rocha saindo. Então ele não resistiu ao 5º jogo sem vitória pela Série B, viu? O Guarani tem apenas uma vitória na competição, aquela vitória sobre o Botafogo. E Júnior Rocha deixando o Bugre, então, hoje, após 38 dias. Foram 7 jogos do comandante bugrino, com apenas uma vitória, um empate e 5 derrotas, aproveitamento de 19% dos pontos disputados. E Júnior Guarani, então, à procura de um novo treinador. O Guarani, que é o lanterninha da competição, tem apenas 4 pontos ganhos. O Bugre esperando, então, tentar se achar com um novo comandante, né? Carlão, é uma frase que você nunca ouviu também. Não posso mandar embora o elenco inteiro, por isso tentamos trocar o treinador, né? Uma frase inédita no futebol. É, inédita e que se encaixa também para este momento do Guarani. As escolhas foram erradas, as análises de atletas foram equivocadas, jogadores muito abaixo do que o Guarani merece, jogadores abaixo da camisa do Guarani, abaixo até da competição. Eu até disse no início da nossa transmissão, às vezes os treinadores, nós da imprensa, a gente gosta de complicar o futebol. Seja com linguajar, com táticas malucas e tal. Mas uma coisa é certa, apesar do externo desequilibrante, do jogador terminal, do box to box, do setor 14, né? Que são frases de efeito que hoje elas tomam conta do futebol Setor brasileiro. Setor 14 eu não sei o que é. Então, eu também não sei, né? Mas já ouvi. Por favor, microfone pro Scheib. O último terço do campo. É o jogador terminal, é o box to box, né? Então, às vezes a gente, seja com linguajar ou com táticas mirabolantes, a gente gosta de dificultar o futebol. Mas uma coisa é certa, futebol sem qualidade não se faz. E o que acontece no Guarani hoje é muito fácil de entender. Não tem qualidade. E um time sem qualidade não tem milagre. Pode ter protesto de torcida, troca de treinador, soluções mirabolantes. Se não houver qualidade, não se faz futebol. E por isso o Guarani está nesta situação. Não tem qualidade. É um time muito ruim. É um time muito abaixo. Para fechar a conta e passar a régua na audiência rotativa do rádio, a Ponte acabou de ser derrotada por 2-0 pelo América, mas a Ponte
tem um pouco mais de qualidade hoje. Acho que a Ponte, ela tem, não que esteja tão acima do Guarani, mas tem mais a entregar. Eu acho que tem referências, né? A gente fala do Elvis, tem o próprio Gé lá na frente, que é uma referência, um jogador que tem identificação com a torcida, Matheus Regis, ou seja, são jogadores que quando o adversário olha, mesmo o América que é mais forte, ele fala, opa, eu preciso me preocupar, eu preciso evitar uma falta de frente porque o Elvis guarda. Eu preciso reforçar o meu setor defensivo porque o Gé na bola aérea ele é forte. As descidas do Gabriel Risso, ou seja, a Ponte ela tem um pouquinho mais de qualidade. Agora o Guarani não tem representatividade. Qual jogador do Guarani que gera preocupação no adversário? Com todo o respeito, ninguém, não tem ninguém. Talvez o Caio Dantas, mas fisicamente está muito abaixo também. Ou seja, é um time empobrecido tecnicamente, uma camisa tão tradicional e com jogadores medíocres, infelizmente, o resultado está aí. O Guarani vai ter que melhorar drasticamente, ser muito pontual na janela de contratações, porque senão a Série C é logo ali. Carlão de Freitas, grande abraço para você, sempre uma honra trabalhar a seu lado. Estaremos essa semana no estúdio CBN, né? Você sempre participa comigo com o Bloco Esportivo e nas transmissões também, sempre muito bom estar contigo, lendo o jogo para o ouvinte da CBN. Valeu, Guarizo. Foi um prazer estar com você. Parabéns pela transmissão. Prazer estar com o nosso Fabião Chave, com o Adriano Almeida. Uma boa semana para todos nós. E, claro, um prazer maior estar com o ouvinte CBN. Valeu, boa semana a todos. Um abraço. Fábio Scheibe, muito obrigado pela companhia. Nossa central da bola não deixa passar um detalhe. Sempre um prazer também trabalhar contigo, Fabião. Valeu, Guarizo. Um forte abraço para você. Uma boa semana. Um abraço ao ouvinte CBN. Passando a régua, então, no Futebol Globo CBN deste domingo. Você acompanhou 2 para o América, 0 para a Ponte Preta. Eu, Marco Guarizo, estive na narração. Carlão de Freitas nos comentários. Adriano Almeida nas reportagens. Fábio Scheibe na central da bola. E Marcelo Abreu na mesa de som, trazendo esse sonsaço da CBN para você. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem CBN Esportes, amanhã tem Arena e blocos esportivos do CBN Campinas, no CBN Brasil, no Estúdio CBN e também no Ponto Final. Muito obrigado pela companhia, grande abraço. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.